se hoje eu sou alguém, se hoje eu tenho a capacidade de estar sentada aqui com vocês, é porque a minha mãe é fenomenal. Filha de empregada doméstica, Poliana aprendeu desde cedo que a vida exigiria coragem e persistência. Ainda criança, moradora da periferia, passou no concurso para estudar no colégio militar. Mal sabia que aquele pequeno passo mudaria sua vida para sempre. Aí veio o desafio de pegar o ônibus. Você imagina uma criança de 9 anos falar assim, Meu Deus do céu, eu não consigo. eu tenho que sair de Várzea Grande e tenho que ir para Cuiabá. Aos 18 anos, sua dedicação foi recompensada ao ser aprovada no concurso da Polícia Militar. Mas ela queria mais. Sonhava grande e, com esforço e dedicação, conquistou a única vaga como oficial do Corpo de Bombeiros. Hoje, como tenente-coronel, sua trajetória inspira todos, provando que nenhum obstáculo é maior do que a vontade de vencer. Eu ia dizer para ela acreditar mais nela. Não sofrer, porque às vezes a gente, pela imaturidade, a gente quer muitas coisas muito rápido, muito rápido, muito rápido. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E continuando a nossa saga, a nossa série do Mês das Mulheres, é claro, né? E nós estamos conversando com mulheres que trabalham em profissões majoritariamente masculinas. Quase que não saiu essa palavra, né? E nós trouxemos mais uma pessoa que realmente a Isa queria muito. Desde o começo a gente queria trazer uma pessoa. Com certeza. Deu um trabalho imenso pra gente conseguir trazer alguém, porque precisava de e-mail, precisava de formalidade. Formalidade, né? Vocês já viram o nome aí? Mas, meu amor, apresente a nossa convidada de hoje. Só quero dizer que foi Deus quem enviou essa daqui hoje pra Amém, nós, hein? Com certeza. Ela que é tenente-coronel, bombeiro militar, coordenadora de comunicação social do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, Poliana Simões. Seja muito bem-vinda! Uhul! E eu me sinto extremamente acolhida e abençoada de estar aqui na frente de um casal que eu admiro e que eu tive a oportunidade, assim, abençoada de conviver um pouquinho com a Isabela. Então, assim, Deus é perfeito. Me trazer de volta à Barra do Bugres e principalmente estar na presença de uma pessoa que eu gosto e admiro tanto. Nossa, Muito que obrigada. Que lindo, que alegria! Eu tô ficando até tremendo. Nós que agradecemos de verdade. Vieram de Cuiabá Isso, para gente. estar aqui conosco. Vocês estão vendo como nós estamos importantes, Como né? importante. Com pessoas importantes aqui. Mas olha, antes nós queremos começar assim, sabendo quem era a Poliana criança, Poliana adolescente, para depois a gente saber como foi essa sua jornada dentro do Corpo de Bombeiros. Olha, a Poliana criança tem uma mãe espetacular. Uma mãe solo, mãe de 2 crianças, e que, assim como a maioria das nossas mulheres brasileiras, se dedicam e se esforçam muito para que seus filhos tenham oportunidades. E essa minha mãe, essa mãe que eu amo tanto, que é a minha mãe Dejanira, ela fez com que nós não nos sentíssemos menores por estarmos numa realidade de morar em periferia de Cuiabá, né, periferia de Várzea Grande naquele momento, e de não sentir que a gente não teria oportunidades. Minha mãe nunca disse pra gente que a gente não podia sonhar. Ao contrário. Quando a gente tinha apenas pão ou uma polenta para comer, era pra gente imaginar que estava comendo algo muito melhor. Porque a gente teria. Porque Deus faria isso acontecer na nossa vida. Então, assim, falar da minha mãe já começa... Olha, é abençoado esse nosso ponto. Porque já começa com emoção. Então, a Poliana, criança, foi uma que viveu, sim, na periferia, mas que teve uma mãe muito forte para dizer, você vai. Independente das dificuldades, você vai. E essa mãe me oportunizou que lá ainda, ela trabalhando como empregada doméstica, a patroa dela, os filhos estudavam na escola Tiradentes. E naquele momento, essa escola militar, ela era só para filhos de militares e tinha uma porcentagem de vagas que poderia ser para ampla concorrência, porque seria para todos. E a patroa dela falou assim, inscreve sua filha. Aí a minha mãe, mas como que é? Não é só... Não, inscreve sua filha. Se ela passar na prova, sua filha vai estudar lá. Uau. E a minha mãe chegou muito, porque ela via as crianças fardadinhas, então ela admirava aquilo. Eu estudava no bairro, naquele momento, né? Quantos anos você tinha? Eu estava na 2ª série do ensino fundamental, era pequenininha mesmo. E a minha mãe chegou assim em casa, ela sempre falava das crianças irem fardadas, de como que eram os filhos da patroa dela, e que as crianças iam toda fardadinha, com uniforme, era um casalzinho que a patroa tinha. E eu me impressiono mais com essa outra mulher também, que ela não falou pra minha mãe assim, você é empregada doméstica, você não pode. Ela falou, lá tem vaga. Lá tem, mas tem que fazer uma prova. E a minha mãe falou assim, então minha filha vai fazer. Olha só. Né? Então, uma mulher apoiando outra. Então, eu vejo, quando eu olho pra minha vida assim, penso, eu sempre tive mulheres apoiando outras mulheres. Sim. E eu coloquei isso, cresci com isso e tenho isso até hoje.
Se eu estou perto de uma outra mulher, ela nunca vai ser menor do que eu. Ela vai estar junto comigo, lado a lado. E a minha mãe, então, com a patroa dela, descobriu lá quando que era a data para se inscrever. Eu estava terminando a 2ª série e minha mãe falou para mim, você vai estudar no Tiradentes. E eu já tinha visto, porque até quando eu ia para a escola, eu via as crianças no ponto de ônibus, né? Porque não era no nosso bairro, naquela época era no Porto, no bairro Porto, em Cuiabá, era no 1º Batalhão da Polícia Militar. E eu fui fazer essa prova, porque minha mãe estava muito empolgada. Eu queria, mas era criança, né? Minha mãe... E ela não tive aquele medo de falar assim, eu não vou dar conta, não vou passar na prova. Ou qualquer que fosse alguma crença que me limitasse, né? Ou da cabeça da minha mãe, ou das pessoas que estavam perto de mim, de falar, ó, você é de uma escola de bairro, né? Tá, que mora aqui no Parque do Lago, em Várzea Grande. Não vai passar, não. Ao contrário, vai fazer a prova, vamos fazer a prova. E graças a Deus, e assim, pela mão de muito de Deus, de falar, é aqui, vai começar uma nova história, uma nova oportunidade para Poliana, lá do Parque do Lago. Eu passei na prova e fui estudar no Tiradentes. Uau. E tive a oportunidade, então, de ver outras coisas que naquele momento eu não via, né? Eu sempre, com muito orgulho da minha mãe, com muito orgulho de onde eu morava, de termos uma casa, que isso já é uma realidade. Só de você ter o seu lar, então a gente não pagava aluguel. A minha mãe lutou muito e nós tínhamos a nossa casa. Com toda a simplicidade, era a nossa casa, o nosso lar. E eu passei nessa prova, graças a Deus. E fui pro Tiradentes, na 3ª série. E mudou tanto a minha vida, que ao invés de ir andando, ter que, né, ir com as outras crianças, eu tive que aprender a pegar ônibus. Olha, você tinha uns 9 anos, mais ou menos? Mais ou menos isso, de 8 para 9 anos. Mais ou menos. E não tinha, por exemplo, como a minha mãe me levar de ônibus até a escola. Eu teria que aprender. Uau. Então... A minha mãe falou assim, e muito na confiança de que vai dar certo, né? Que ela falou assim, não, minha filha, ó, saindo da 2ª série, você imagina, em Cuiabá, mesmo que seja mais de 20 anos, né? Não é porque eu sou muito velha, não, mas já tem um tempo. Já tem um tempo, né, Isa? Então, mesmo que fosse assim, eu imagino o tanto que ela deve ter ficado com medo, com receio, mas ela teve que ensinar, minha filha, ó, a mamãe não pode te levar todo dia. E às vezes nem vai ter essa oportunidade. Sim. Então você vai ter que aprender a pegar ônibus. Então naquele primeiro momento eu já tive ali com 8 para 9 anos a aprender a pegar o ônibus certo. Já tive que aprender. Então era um sonho, passei, ok. A patroa doou o uniforme, que naquele momento não tinha ainda essa questão de ter uniforme gratuito, alguma coisa assim. Sim. Então eram os pais mesmos que tinham que arcar. E a patroa me deu o primeiro conjuntinho para minha mãe. Ela falou que ela ia passar, então agora ela tem uniforme. Aí veio o desafio de pegar o ônibus. Nossa. Eu falei, você imagina uma criança de 9 anos falar assim... Meu Deus do céu, eu não consigo. Eu tenho que sair de Várzea Grande e tenho que ir para Cuiabá. E depois eu tenho que saber o ponto certo que eu tenho que pegar, o horário certo. E aí todos os riscos que envolvem de uma criança de 8 para 9 anos de pegar ônibus. Mas graças a Deus foi uma oportunidade que mudou a minha vida. Né? Foi a partir desse momento que eu aprendi, que eu comecei a admirar a questão do militarismo, a de ver que tinha outras oportunidades que estavam disponíveis também para mim e para, né, para outras pessoas, mas como a gente não conhece, eu penso muito nisso sempre, Isa. Se eu não conheço, se eu nunca ouvi falar, como que eu vou buscar aquele sonho? Não existe, na verdade. Não existe. É como se não existisse mesmo. Né? Então, você imagina, Isabela, uma criança de 9 anos que começa a ver que tem o soldado, tem o capitão, mas tem o coronel também, mas tem também o sargento. Então, isso vai criando na criança outras expectativas. Além, é claro, que a escola militar, ela acaba trabalhando, eu sei que não é a nossa pauta falar sobre isso, é muito sobre as mulheres, mas acaba sendo intrínseco, porque faz parte da minha história, né? Então, você imagina uma criança que está no bairro de periferia e, de repente, começa a ouvir falar sobre disciplina. Que tem que entrar em forma, que tem que fazer sentido, que tem que fazer descansar, que tem que ficar em silêncio, que tem que trabalhar em equipe. Então, me deu outras oportunidades e me fez querer outras oportunidades também. Porque eu acredito muito que quando a gente fala para o outro, que você, pelo menos no seu ouvido, você está ouvindo falar que tem faculdade, que tem universidade. Não, então eu não preciso mais ficar só na minha realidade. Sim. Eu não preciso mais pensar só nas vagas disponíveis, por exemplo, se for de trabalho, do que está no meu bairro. Eu posso ir um pouco mais à frente. Eu posso me espelhar nas pessoas que estão aqui, que sim, estão tendo outras oportunidades, mas não de me sentir diminuída, de verdade. Sim. E sim de me sentir que eu posso ter aquilo também, desde que eu me esforce e que Deus me guie para aquilo.
Então, eu falo que a minha infância, ela foi abençoada. Primeiro por ter uma mãe, que mesmo sendo uma mãe solteira, uma mãe que não tinha filhos, que não era nem mãe solo naquele momento. Sim. Aí as pessoas mais antigas vão até lembrar, não era mãe solo, não tínhamos esse conceito, Sim. era mãe solteira. Mãe solteira. E a mãe solteira, ela tem também a sua, né? Infelizmente, também tem lá as questões que machucam em Sim. relação aos preconceitos. Mas mesmo assim, com a força que nós temos das nossas mulheres, que são impactantes e que quando têm filhos viram verdadeiras leoas, É verdade. eu não fiquei para trás. Ao contrário. Ela me deu a oportunidade de seguir. Então, essa é a Poliana criança. Caramba, Nossa, que lindo, né? legal. Isso que você falou, depois a gente vai voltar nisso, mas isso que você falou sobre de você não ver possibilidade, eu me lembro que, falha talvez minha mesmo, mas eu lembro que eu não sabia como que entrar na faculdade. Eu terminei, eu parei de estudar no 2º ano, abandonei a escola, falei, isso aqui, porque a minha realidade era só de pessoas que trabalhavam, não tinha ninguém na minha família que tinha feito uma faculdade. Então, nem sabia como que fazia para entrar para uma faculdade. E como era tão distante da minha realidade, eu nem fui procurar saber como que entrava na faculdade. Porque se eu souber... não, alguém já mostrou para mim, eu comecei a trabalhar. E o ambiente, como que o ambiente transforma? Comecei a trabalhar numa escola de música em que o dono da escola de música, ele era formado, a professora de teclado, ela estava se formando, Olha aí. e o professor de flauta transversal estava pensando em entrar na faculdade. Foi naquele momento que eu vi novas possibilidades que eu voltei a estudar e depois Olha, fiz glória uma a Deus. faculdade. Foi. Mas é tão real isso que você falou, que o ambiente que você tá, as pessoas... se você não vê, não é real. Não existe. Não existe pra você. A partir do momento que você saiu da sua realidade, e graças a Deus, Deus colocou uma pessoa amável na vida da sua mãe, pra sonhar junto com ela, falou assim, você não precisa continuar nessa realidade, a sua filha pode mudar a sua história. Né? Uma pessoa Graças que gostava, a Deus. que gostava muito da sua mãe. Porque se fosse uma pessoa que não gostasse, se fosse Não aquelas ia nem- patroas empinadinhas no nariz, falava, deixava de lado, e não, mas criou uma oportunidade pra sua vida e mudou a sua geração. A sua Com geração. A certeza, sua vida, com certeza. a partir de você, com certeza mudou uma geração. Talvez a vida da sua mãe tenha mudado, talvez a vida... Você tem irmãos também? Tenho um irmão. Então, talvez a vida do seu irmão tenha mudado através de você, porque começa a ver novas possibilidades. Mas, meu amor, eu queria perguntar mais um pouquinho como que foi essa chegada de estudar lá na escola militar. Porque Verdade. uma criança que de bairro, sem tanta disciplina, uma criança que muitas vezes não tem aquela disciplina toda de estar todos os dias naquele horário, de fazer aquilo. Como que foi a brusca realidade para você chegar lá nessa escola militar? Olha, eu me lembro que eu fiquei meio que paradona assim mesmo, sabe? Só de olhar, de observar, meio com medo, né, na Sim, verdade, né? sim. De falar, Era ver novo, né? aquele monte de pessoas, e todos eram militares, que lidavam com as crianças, todos eram soldado, ou eram cabo, a gente tinha, na época, na 3ª série, eu via mais, era as sargentos, feminino. A gente ainda não tinha soldado muito próximo da gente feminino, era mais Sim. os homens, né? Os soldados masculinos. E eles todos empenhados em fazer a gente aprender, sentir, descansar e cumprir. Eu acho que a criança, ela se empenha tanto de fazer a posturinha do sentido, e aí vem o outro e fala, não, tudo bem, você fechou, agora a mãozinha, tem que fechar os dedinhos. Então, eu me lembro de ter ficado muito impactada, mas depois vem uma coisa, Johnny, que mexe muito com a criança. É de você querer ser, de você começar a querer aquilo pra você, de querer ser também tão bom. Você não quer mais ficar errando, você quer também estar certinho ali na fila. Então, se num primeiro momento eu fiquei com muito medo e muito assim, parada, observando, no outro eu queria fazer igual, eu queria repetir. Eu queria também estar na fila, mas estar na postura correta. Sim. Eu queria usar o uniforme, mas o uniforme passadinho, arrumadinho. Então, é aquele efeito borboleta, que uma coisa vai mudando, né? Uma coisa vai influenciando na outra. Então, se no primeiro momento eu fiquei muito assustada, com medo, até daquele... tudo muito novo, muito mesmo. De pegar ônibus, de ter que chegar no horário. Você imagina quantas mudanças para uma criança muito... Sim. 9 anos. Porque eu tinha que pegar o ônibus na hora certa, então eu tinha que acordar muito cedo. Pegar o ônibus na hora certa, senão eu ia chegar atrasado. E naquela época, se chegasse atrasado, fazia faxina. Ainda fazia faxina. Então, você imagina. Primeiro, você tem ali uma questão de reforço e também de punição. Sim. Se Com você não certeza. cumprir a regra, você vai Com ser certeza. punido. E naquele momento era a questão de fazer faxina na sala, de tirar o lixo, de deixar a sala organizada, de entender que teria, sim, as pessoas que fariam o Caraca. serviço de limpeza, mas aquele lixo que a turma produziu era responsabilidade
responsabilidade daqueles que chegaram atrasados. Então, eu não queria. Né? Então, você acaba entrando num outro sistema de regras também, que eles vão moldando a sua personalidade a partir daquele momento. Eu quero cumprir as regras, porque eu não quero. Exatamente. Sim. Não quero E a punição. escola ainda me falou assim, olha, os alunos vão ter que ser xerife. Aí você imagina a criança ter que ir para frente e já aprender sobre liderança, porque você tem que mais 30, todo mundo da mesma faixa etária, e aí todos muito, né, tranquilos, né? Como que é você pegar e organizar a sua própria turma e falar para eles, ó, temos que entrar em forma na hora certa, cantar um hino, Olha e tem só. sempre uma criança da mesma turma para liderar isso. Então, a escola militar, ela, tipo, permite também que você já vá treinando a liderança. Uau, que legal. E principalmente o negócio de falar em público. Igual nós estamos aqui. Aqui eu tenho certeza que é muito por causa da escola. Porque desde o início, com 9 anos, eu tive que ir pra frente. Sim. Uau. De um jeito ou de outro, eu tinha que falar com as pessoas. Eu tinha que saber me expressar. Eu tinha que fazer com que o outro entendesse também que mesmo que às vezes eu estivesse falando calma, ou eu estava impactada com aquilo. Então, é muita diferença e muitas oportunidades que, numa decisão lá atrás de fazer a inscrição, da patroa falar, ó, vai lá e leva sua filha, tem essas vagas aqui. É um direcionamento total. Foi igual você falou. Quantas gerações não serão impactadas por causa dessa decisão? Tenho certeza que a minha família foi muito. Sim. E os meus filhos, né, graças a Deus, também serão, porque eu tive essa oportunidade. Glória a Deus por isso. Certeza. Glória a Deus por isso. Nossa. Pode falar, meu amor. Quando você começou lá com 9 anos, e como que funcionou essa... Você pode... Depois que você passou uma vez, você continuava estudando todos os anos? Isso. Até... O teste de seleção, ele tem até hoje. Uhum. Até hoje é o mesmo processo, né? É o mesmo procedimento. Tem umas vagas para filhos de militares, mas tem as vagas de ampla concorrência. É o mesmo sistema até hoje. E a partir do momento que você passou a primeira vez, é como se fosse o seu ingresso pro resto da sua vida, né? Em relação... É só estudar. É só estudar e seguir as regras. Então, passei lá para ingresso na terceira série do ensino fundamental e fui até o terceiro ano, até o segundo ano. Porque no terceiro ano, aí depois a gente chega no terceiro ano, eu tive uma outra oportunidade de estudar numa outra escola, agora particular, de um sistema que estaria começando naquele momento em Cuiabá, uma outra oportunidade para garantir uma vaga numa faculdade melhor. Então, assim, é só bênçãos. Só bênçãos. Amor, tem mais alguma coisa do passado dela ou já pode deixar Não, já vamos entrar na parte aí que você falou que foi pra faculdade, né? Existiu aí uma outra oportunidade pode seguir, então. no terceiro ano. Fala e a gente volta a falar da questão de ouvir, né? Do meio de influenciar. Porque na escola, as professoras, os coordenadores, quando vai chegando o aluno ali que passa dessa fase do ensino fundamental, hoje as nossas escolas militares, elas não têm mais o ensino fundamental, é só focado no ensino médio, mas naquele momento, quando a gente passa para o ensino médio, a gente tem uma outra mudança, até dos professores não tratam mais a gente como crianças, né? Tratam a gente agora como, já são futuros adultos. Eu nem falo que é adolescente, assim, já, você tem que ter responsabilidade. Então, quando a gente chegou no ensino médio, a gente já viu a mudança dos professores, primeiro, que já não são mais os mesmos professores que a gente veio ali terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava série, não eram mais os mesmos professores, agora eram os professores do segundo grau, e que a gente ficava também ainda receoso, mas em relação à escola, já estava mais do que adaptado, né? Já tirava de letra, como eu digo, né? Já não tinha muito essa questão de se impactar mais com as regras, porque elas são as mesmas e só vão sendo adaptadas à rotina da gente. E aí, no segundo grau, começaram a falar muito sobre concurso para soldado. Não era nem a questão, assim, de faculdade exatamente, mas era de falar assim, olha, a maioria daqui é uma escola pública, e vai tá muito tempo sem concurso público, vai vir, isso começou já no nosso segundo grau, no segundo ano do segundo grau, vai vir o concurso para soldado, e vocês precisam fazer. Então, eu não ouvi fora do ambiente escolar, eu ouvi dentro do ambiente escolar que eu teria uma outra oportunidade. Então, assim, talvez se nós estivéssemos com muito empreendedores, nós seríamos empreendedores. Sim. Mas naquele momento era, olha, vocês vão ter uma oportunidade de ter um concurso público. Olha aí. Então, para aqueles que, como eu, né, que o pai trabalha e precisava também trabalhar,
Porque essa fala que você falou, eu também vi a minha mãe trabalhando muito. Então, o que eu precisava? Também trabalhar. Sim. E aí, no segundo ano, ó, o governador, naquela época, vai lançar um concurso. A tropa já está muito antiga, vai ter um ingresso e vão ser muitas vagas. Então, a gente já começou no segundo ano, falar, opa, vai ter uma oportunidade. E, ao mesmo tempo, nós também tínhamos professores que falavam assim, não, vocês vão fazer faculdade. Depois vocês fazem concurso público. Então, a gente vivia com essas duas realidades. E aí, assim, agradecer mesmo. E até essa oportunidade a gente tá falando, Isabela, como os professores são fundamentais na nossa vida. Independente de ser professores homens ou professoras, eles são fundamentais na vida e na realidade de cada criança. Porque, às vezes, eu não ouvi fora, mas eu ouvi da boca do meu professor ou de uma professora e falando, ó, você tem a oportunidade de fazer a faculdade. Nós podemos passar na faculdade. Sim. Na época da escola pública que não passa. Lá atrás eu já tive pessoas falando, professores falando, ó. Sim. Do mesmo jeito que os militares, então, puxavam pro concurso, né? Sim. Que com certeza eram os militares. Mudou a vida deles. Claro. Que eles olhavam para nós e falavam, ó, aqui tem crianças que precisam, tem crianças que, né, que tem pai que trabalha dia e noite para poder colocar comida na mesa. Tem pai que se sacrifica muito para pagar o passe, que não sei se aqui vocês já conhecem essa expressão, que na época, o ônibus a gente comprava passe. Os pais tinham que comprar o passe. Hoje é cartão, mas na minha época, que foi esses dias, era o passe de ônibus. Sim. Então, os pais se sacrificavam muito para poder comprar esse passe, que era a passagem para a gente poder ir para a escola, porque ela teve algumas mudanças e a escola já não era mais no centro. Foi pro bairro do CPA. Então, mais longe ainda. Mais longe. Mas nós fomos, todos nós. E aí, do mesmo jeito que tinha os militares falando do concurso público, tinha as professoras falando também da oportunidade de passar. E aí podia ser pedagogia, podia ser letras, a gente precisava se posicionar em relação a que curso que a gente queria. Sim. E pelo fato de ser uma escola militar, eu também ouvia falar muito do curso de formação de oficiais. Então, ao mesmo tempo que a gente sabia que teria vagas para curso de soldado, e que seriam muitas vagas, a gente não sabia quantas, mas todo ano também começou a ter o curso para formação de oficiais. Que legal. Claro que era um número muito menor, muito menor de vagas, mas era uma oportunidade de ser oficial da Polícia Militar, oficial do Corpo de Bombeiros, e a gente tinha a real noção do que significava uma coisa e o que significava outra. Sim. Então, no segundo ano, no segundo para o terceiro ano, acabou que a gente teve uma oportunidade de fazer uma parceria às escolas públicas. Isso muito por causa também, a gente tinha índices bons na escola militar em relação a passar no vestibular. E veio ao mesmo tempo a possibilidade de estudar por bolsa, né? Uma escola privada de Cuiabá, ela trouxe essa possibilidade, fez uma parceria com a escola para que os alunos pudessem fazer o cursinho ou fazer o terceiro ano com bolsa nessa escola, escola privada. E aí, a minha turma, uma galera, assim, aquela galera que estava estudando e que queria ou o concurso ou queria passar para o CFO, teve a oportunidade, depois da gente fazer uma outra prova, um outro teste de seleção, conseguimos um percentual de mais de 50% da prova, então a gente foi com bolsa para a escola privada. E aí eu sentei com a minha mãe de novo, falei, mãe, eu amo o Tiradentes e eu queria muito formar. A formatura do terceiro ano da escola militar é muito bonita. É algo que... Eu até arrepiei agora. Porque o ano passado eu tive a oportunidade de organizar nessa nova função que eu tenho hoje, uma formatura de terceiro ano. E eu me vi naquelas crianças. Porque eu tive que abrir mão da minha formatura dentro dos Tiradentes, que eu sonhei com isso desde a terceira série, a vida inteira. Sim. Que eu queria aquele momento da formatura militar. E eu falei para ela, eu quero muito formar na escola. Eu quero muito fazer o terceiro ano. Mas... o que eu tenho hoje, o que a escola hoje me oportuniza, eu chego até aqui. Se eu for para a escola privada, eu chego um pouco mais. E foi uma conversa, assim, muito dela olhar para a minha vida e da minha frente. Aí ela, mas minha filha, a gente já conseguiu tanto, né? Você já estudou, você quer mesmo? Saiu o medo dela, assim, nossa, aquilo foi foi o porto seguro da minha filha até aqui. E eu falei para ela, mãe, se eu passar no curso para soldado, né? Se realmente for ter, eu vou precisar sonhar um pouco mais, porque tem um curso de oficiais. Então, como eu consegui essa bolsa, e a senhora não vai precisar pagar, né? Não precisar minha mãe se matar mais ainda de trabalhar. Eu consegui a bolsa integral, né? Falei, e é uma oportunidade que eles vão ter naquele momento era novo, o ITA Medicina.
né? Era Nossa. novo, Sim. que Uau. foi para os alunos que tinham essa... Era uma parceria, né? Então, escolas de escola pública, aqueles que conseguiam uma nota muito boa lá na provinha deles, para poder... Eu falei, eu passei. Eu queria ficar no Tiradentes, eu queria a formatura, eu queria estar lá com os meus amigos que eu cresci, né? Sim. Foi a minha infância, foram os meus amigos de uma vida Sim, inteira. sim. Nossa. Mas eu também quero a oportunidade de passar para medicina. Eu quero sonhar um pouquinho mais. E ela ficou me olhando assim, tipo, meu Deus, Nossa. essa é... Onde essa menina vai Não, e parar? a maturidade que você tinha, né, ainda sendo muito nova, de saber o que você queria. Eu queria chegar um sonhar. pouquinho mais, hein, Isabela? É, Queria sonhar. chegar um pouquinho mais. E Uau. era muito por ela e pelo meu irmão. Vou te falar a verdade, assim, que não, o que me movia era ver a minha mãe tendo que trabalhar em 2, 3 empregos, porque aí quem tem mãe que é empregada doméstica, Sim, que é diarista, sabe que a Uhum. vida não era fácil. Nunca foi. E ainda não é. Hoje tem um sistema de diaristas que trouxe um pouco mais de valor, de valoração para essa Isso. profissão, mas lá no início, não. É. A minha mãe trabalhava muito, ela trabalhava em 2 casas, assim, toda semana, e ainda no final de semana ela tinha que passar roupa para fora. Porque, como eu disse, tinha que pagar o meu passe, Sim. tinha que pagar as despesas, não só minha, do meu irmão Sim. e da nossa casa. Então, quando eu pensava, Isabela, era muito mesmo de falar assim, eu preciso ajudar também, né? Eu preciso também ajudar meu irmão, porque ele ainda era menor do que eu, mas Sim. eu preciso ajudar minha mãe. Eu preciso, de alguma maneira, também colocar comida dentro de casa, Sim. de algum jeito também contribuir para pagar a luz, para não cortar a luz, né? Que é, Nossa. ou pagar o gás, que também era caro. E aí Deus oportunizou que ela falou, então vamos para a escola privada. E lá fui eu pro Isaac Newton, graças a Deus. Uau. Né? E dali para frente eu vejo assim, que as coisas foram acontecendo, que foi simultâneo. Terminando o 3º ano, veio o concurso para soldado. E mesmo que você está num ambiente agora de cursinho, já é uma outra realidade. Sim. Pensa bem. Total. Se antes eu queria só fazer a faculdade e ir para soldado, de repente eu começo a ver professores de cursinho, Nossa. professores falando de fazer... Pensa bem, fazer faculdade no Rio de Janeiro, Nossa. fazer uma faculdade lá no Mato Grosso do Sul, Imagina. fazer lá em Rondônia. Sim. Eu falei, meu Caramba. Deus, Onde esse O mundo é muito maior. onde que esse povo vai parar? Então, assim, essas oportunidades que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, quem colocou a gente? Foi Deus, não tem Foi. outra coisa. Com certeza. É Deus. Porque tira uma criança de uma realidade de periferia e fala assim, vai e voa. Mas Uau. não vai voar sozinha. É. Não vai ser sozinha. Vão ter pessoas que vão falar que você Nossa. consegue ir. Sim. Então, esses professores, eles foram fundamentais nesse momento de falar, olha, tem o FMS. Eu falo, gente, não vai lá no Mato Grosso do Sul pegar a vaga dele. Então, é aquela coisa assim, mas ele já vem pegar aqui da UFMT, nós vamos lá também. Olha Então, só. de você se ver entrando em um ônibus com um monte de estudante que vai lá fazer no Mato Grosso do Sul. Aí, daí a pouco vem outro, não, vai abrir em Rondônia. Aí lá Olha. vamos para Rondônia. Então, assim, essas oportunidades que vão surgindo, muito de você estar interagindo No com o meio. grupo certo, Nossa. né? De você se permitir, às vezes, não ficar num grupo abaixo. É de querer estar acima. Sim. É de querer estar junto com as águias. Porque lá eu vou voar. De um jeito ou de outro, você vai. Você vai. Nem te carregue pelo pé, mas você vai. Você vai. É isso. Então, no Isaac Newton, eu comecei também a pensar em outras oportunidades que eu teria, e não apenas ou de fazer o concurso, ou de fazer uma outra faculdade ali em Cuiabá mesmo. E aí veio o curso para soldado da Polícia Militar, no ano de 2001 para 2002, 2003. Veio um concurso, mas não era um concurso, eram 1000 vagas. Eu falei, Senhor, é nesse que eu passo. Uma é minha. É nesse que eu passo, Jesus, é nesse. E aí eu já comecei a falar, e eu comecei, além de fazer o 3º ano, eu já comecei a me dedicar para o concurso. Olha só. E aí Deus abençoou mais uma vez e eu entrei então na Polícia Militar no concurso público de 2002, fui chamada já em 2003 como aluna soldado da Polícia Militar. E foi uma outra transformação. Sim. Uma outras pessoas com outras realidades, né? A gente, Outras visões. outras de mundo. visões. Então, eu ainda era muito menina, porque a minha convivência era essa que eu falei para vocês, as minhas experiências de vida eram essas. E, de repente, você vai para fazer um curso de formação da Polícia Militar. Nossa. Agora você é um profissional da segurança Caraca. pública. Quantos anos você tinha aí, Eu tava Poli? com 18. Tinha acabado de fazer 18 anos. Novinha Tinha acabado de demais. fazer 18 anos. E aí chamou o concurso e lá vamos a gente. Uau. Olha só como Deus é tão perfeito. Que o grande impacto para quem faz concurso público pela primeira vez para ingresso em uma carreira militar é justamente o quê? A disciplina. É o entrar em forma, é o sentido, descansar que a gente Uau. falou. Mas E isso você Deus já te tinha- preparou lá era a atrás vida já. inteira, né? Nossa. Então Deus foi muito, muito maravilhoso comigo.
É. Porque aquele impacto inicial do curso de soldado, fazer faxina. Nossa. Pelo amor de Jesus, já tinha até o brevet. Já tinha até a experiência do rodo e da vassoura ali. Enquanto o pessoal ainda tava naquele negócio de quebrar, né? Triste. Eu vou ter que limpar aqui. Eu falo, gente, limpa logo, não reclama. Não, só vai. Eu fiquei 8 anos nessa vida aqui, eu sei qual que é. Vocês estão aqui, agora vai só... que tem que tirar o matinho da entrada. Gente, tem muito tempo que eu... Lá na frente, lá. Então, é muito dessas experiências que você vai tendo e das oportunidades que Deus vão te dando. Então, eu fui pro curso de formação de soldado aí em 2003, me formei como soldado da Polícia Militar e fui trabalhar em Várzea Grande. Olha então, Deus é perfeito em tudo. Né? Então, já mudou a realidade financeira. Não, e o curso de formação ainda é interessante porque a partir do momento que você já entra, você já recebe. Olha, é bom demais. É Deus, já Deus. Começou. Porque um dos motivos que muitos buscam o curso o concurso da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros é por causa dessa grande diferença. Sim. É de você ser aluno, mas você já ter uma ajuda de custo, né? Você já ter uma bolsa salário, né? Que ainda não é um salário, porque você não é formado ainda, mas você já tem uma ajuda. Sim. Então, você imagina, eu já não era uma pessoa... Desempregada. Tava de estudante. Já ia ali todo mês, já. Não, e eu já podia ter que pagar a conta de luz. É. E um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Porque você imagina bem, o concurso público, ele te traz por uma realidade que naquele momento eu passei a ganhar mais do que minha mãe, mesmo como aluna. Sim. Mesmo como aluna. Então, você imagina, de uma pessoa que dependia da mãe, de toda a dedicação dela, de repente eu posso falar, não, mamãe, agora a senhora não precisa mais estar em 3 empregos. Nossa. Agora vamos só em um, e daqui a pouco a senhora não vai precisar mais, porque eu vou passar no outro. Nossa. Foi aí que dentro do curso da polícia, dentro do curso ali, eu falei, eu vou passar para oficial. Olha. É claro que há uma ruptura em relação à dinâmica de estudo, e aí os concurseiros que estão nos ouvindo sabem porque para fazer o curso de formação eu tive que parar um pouco. Formei o 3º ano, fui fazer o curso de soldado. Então, no curso de soldado não tem como você estar estudando para um outro. Naquele momento eu não tinha. Eu sei que hoje tem gente que consegue. Mas naquele momento as minhas limitações era só o curso de soldado que eu conseguia levar. Então, naquele momento... Eu via, né, os tenentes, que aí a gente começa a ter contato muito mais com os tenentes, com os subtenentes, e você começa a falar, olha, eu sou soldado agora, mas eu posso fazer o CFO. Nada me impede disso. Só para explicar um pouquinho, se você entra como o CFO, você já entra com uma patente alta já, né? Já. Como, Ixi, se pula você puder bastante. explicar, se você puder explicar, porque tem muita Explica. gente que é leigo aqui e Ou não que tem sabe. vontade também, né? Então, vamos lá. No que eu tinha entrado, graças a Deus que eu tinha passado no concurso público para soldado. Eu era soldado. A próxima graduação, então o próximo que eu alcançaria, subir, o degrauzinho que eu subiria era para cabo da Polícia Militar. Depois, 3º sargento. Depois, 2º sargento. Depois, 1º sargento. Olha só, já foram 5. Depois, subtenente. E aí, sim, vem o aspirante. Que é quando você forma no curso de formação de oficiais. Então, eu já teria pulado 6 degraus. Uau. E esses degraus pra gente subir, eles são por tempo. Então, de soldado para cabo, naquela época, eram 12 anos. Então, você imagine em tempo de serviço, o quanto que eu não pulei de soldado. Caramba! Meu Deus! 30 anos de serviço. Meu Deus! Tem gente que chega a subtenente já com 22, 24 anos de serviço. Hoje, a minha turma de soldado, eles são 3º sargento saindo, são 1º sargento saindo subtenentes. Nossa. Então, eu tenho hoje os meus colegas de pelotão, né? Eu falo que é a minha turma, que vai ser para sempre a minha turma. Eles estão ascendendo a subtenentes. Porque já tá... Eu já tô ascendendo a coronel fechado. Caramba, né? Então, você vê, é olha. a questão de oportunidades. Sim. Que de legal. oportunidades. E quanto tempo demorou para você Então, eu entrei em 2003, formei em 2003 como soldado da Polícia Militar. E estudando, já começou a estudar depois? Já no finalzinho, a gente já estava todo mundo estudando. Porque, olha, o militarismo, ele te ensina a questão de lealdade, de você estar do lado de uma outra pessoa e de saber que a sua vida depende dele em muitas coisas. Sim. E graças a Deus, o nosso pelotão era um pelotão assim, de pessoas que queriam mais. Então, os nossos soldados, nós formamos soldados em 2003 e a gente sabia que queria ou um curso de sargento, ou um curso de CFO. A minha turma era uma turma muito abençoada. Tinha pessoas muito mais velhas do que nós, igual eu falei, eu entrei com 17 para 18 anos, né? Fiz 18 anos, já graças a Deus assinando que eu ia ser soldado da polícia, que eu ia entrar pro curso de formação.
E tinha também outras pessoas como eu, muito novinhas, que vieram da escola militar também. Eu tinha muitos amigos que eu convivi com eles na escola e que tinham passado por concurso público, né? Que Que legal. tinham passado. Então, me senti em casa duas legal. vezes, né? Porque tinham os meus outros amigos da escola que estavam lá, que tinham conseguido o objetivo deles de ter a vaga no curso de soldado. E, ao mesmo tempo, a gente já falando, olha, nesse momento a carreira ainda estavam com as vagas, porque são vagas, então tem que ter um quantitativo de vagas, ainda estava muito difícil de ascender. Então, qual que seria a outra estratégia? Era buscar o CFO. Porque os quadros estavam muito cheios. Então, isso começou ali no curso de formação. Formei soldado, fui trabalhar em Várzea Grande, uma baita de uma experiência no 4º Batalhão de Polícia Militar. Uma experiência de lidar mesmo com a população. E aí, sim, é uma realidade bem diferente. O policial militar, dia a dia, ele lida com essa realidade da periferia. Dia a dia, das mazelas que eu falo, das mazelas da sociedade. Então, quando a gente vê um policial militar, a gente não imagina o quanto que aquela pessoa ali já teve que até mesmo cuidar de si para poder atender bem. Quanto que ele também já foi impactado com os problemas das outras pessoas, né? Sim, com certeza. Porque é a função dele, é de estar lidando sempre com aquilo. Então, eu fui para Várzea Grande, para o 4º Batalhão de Polícia Militar, e fui trabalhar, naquela época, tinha um policiamento ostensivo, que era a pé. Então, a gente andava para cima e para baixo, porque era um tipo de policiamento que existia naquele momento, que era um policiamento comunitário, de estar mais próximo da população. É aquele que os policiais andam de short só com o negócio? Ou não? Esse aí foi já foi uma novidade. Já foi uma evolução, porque era a pé mesmo. A pé mesmo. Esse aí já foi o ciclista, que veio o policiamento em bicicleta. Mas já foi. E foi uma briga entre nós, porque eu falava, quem é que vai pro ciclista? Olha. Meu Deus. Todo mundo queria, né? Porque você ficava só andando, né? A pé, pra lá e pra cá. Mas tinha que ter bastante perna, viu? Verdade. Você tem que andar na bike, né? Mas isso já foi uma evolução. No primeiro momento, os recrutas, né? Que aí o pessoal vai entender. Quando o cara chega novo no quartel, porque aí você tá chegando num outro quartel, que já tem um pessoal antigo ali, que já tem umas regras também. O militarismo pegando. E aí você chega, você é recruta. Então, o recruta, ele faz de tudo, né? Em relação, ele precisa dessa experiência de ir pro policiamento ostensivo, ele precisa ir para viatura, né? Ele precisa. Para que isso? Porque é isso que vai forjar ele em relação aos atendimentos que ele vai ter que fazer. Sim. Então, naquele momento, eu fui pro policiamento ostensivo, que é aquele que fica andando. E graças a Deus, o meu parceiro, na época, era um cabo chamado Cabo Tarciano, e ele falava muito dessa questão de estudar. Sabe, igual você falou para mim no início, Johnny, a questão de você ir para a escola de música, né? E lá o diretor, o outro é formado, o outro tá querendo fazer faculdade, a outra tá formando. E esse policial, que eu acredito, eu nunca mais tive a honra de encontrá-lo, né? Depois que eu voltei do curso de formação, eu não consegui mais encontrá-lo, mas ele se chamava, na época, Cabo Tarciano. E ele falava muito pra mim, tem que fazer faculdade, eu tô fazendo direito. Você tem que fazer faculdade. Você tem que, então, se não for faculdade, você vai fazer o CFO. Então, o nosso policiamento, como você anda, por exemplo, 6 horas, você vai conversando. Sim. Troca muito E essa pessoa que tava do meu lado, ele falava disso. Que ele tava impactado com o curso de Direito. O quanto que era importante aquele curso de Direito e o quanto que aquilo também significava, naquele momento, como eu era policial militar, para nós, policiais militares. Né? Até mesmo para nossa carreira profissional, do como a gente tratar a população, porque quando a gente também aprende, quando a gente vai para um banquinho, a gente melhora também, melhora o nosso serviço, melhora como a gente vai tratar o outro, como a gente vai observar que o outro, às vezes, ele tá numa realidade que a única maneira que ele tem é de agredir. Você chega para falar, eu tô aqui, vim te atender, e ele tá gritando, e ele tá, mas você vai gritar mais ainda? Não, você é aquilo que ele necessita naquele momento. Você é o socorro, você é aquele que vai validar os direitos dele. Então, o PO, ele possibilitou que eu tivesse novamente uma aula de oratória. Vamos lá, vamos conversar, vamos expectativa de vida, o que a gente vai fazer? E aí eu fiquei de 2003 até 2005 trabalhando no policiamento ostensivo. Eu era recruta, eu era recruta, aí logo, porque assim, você só deixa de ser recruta quando vem uma outra turma. É mesmo? Enquanto não vem outra turma, Jesus toma conta. É a mesma coisa da faculdade, quando você entra na faculdade, você é a garrafa agora acabou de calouro, passar. né? É o calouro. Recruta é o calouro. Ainda bem que na faculdade, a cada 6 meses, tem outro calouro, graças a Deus.
E demorou para ter um outro concurso, né? Então você fica ali na função de recruta. Por exemplo, eu queria muito ir pra viatura. Eu falava, gente, eu vou ser... Olha, mesmo que eu seja pequenininha, eu quero ir lá pra viatura. Já pensou eu lá com o braço pra fora, ó? Eu já me pensava naquela caricatura mesmo do policial invocado, porque eu era uma baixinha invocada. Mas não, era recruta, né? Então... claro! Eu queria concurso. Tudo que tinha direito. Mas, pelo fato de ser recruta, então você vai pro PO. Todo dia eu olhava para aquela escala, porque tem um painel que chama Celotex, e a escala sai naquele Celotex. E eu olhava para aquele com a esperança de ver meu nome na viatura. E toda vez estava lá, PO, policiamento ostensivo do bairro tal. Eu falava... Então, tá bom. Uma hora isso vai mudar. Então, a vida também dentro do quartel, ela te proporciona momentos também que você olha para trás e fala, cara, olha... que eu já passei. Como foi essa construção? E aí, assim, pelo fato do PO, ele também te possibilita estudar. Você tem que fazer alguma coisa da sua vida, né? Que é o que esse cabo Tarciano fazia comigo. Boss, já que você não está num plantão de 24 horas, você tem aí... Se você ficar no plantão de manhã, termina 1h da tarde. O que você vai fazer da sua vida? É diferente, porque você não fazia plantão diferente. de 12 por 36, 24. Não. Você trabalhava só... Só, tipo, meio período. Que seriam 6 horas corridas, porque você fica em pé, né? Legal. Então, ele começou a fazer na minha cabeça, escuta, você não tá no pior serviço do mundo. Olha. Você tá no que vai te dar Mais possibilidades. Porque nesse momento, eu fiquei aquela pessoa, puxa vida, eu não tô na viatura. Puxa vida, eu queria tanto... Só revoltada. Só revoltada. Aí ele falou assim, você não estudava? Você não queria tanta coisa? E aí? Isso, porque eu cheguei... Imagina, eu trabalhei com ele em 2003, né? Finalzinho de início de 2004, 2005, porque a dupla do PO não muda muito não, viu? Sim, Então, se você for um cara chato, misericórdia. Mas se você tiver a benção de pegar uma outra benção... E ele falava pra mim assim, e aí, não tô vendo você fazer nada. Nossa. Porque você não tá num plantão. Você tá aí num... Normalmente, naquela época, o policiamento era de 6 às 13, 7 horas às 13. Aí entrava uma outra equipe que ia no período da tarde e entrava uma outra equipe que ia no período da noite. Aí ele falou pra mim, e aí? O que você tá fazendo nesses outros horários? Só reclamando? Olha. Eu falei, né? Então, né, a Poliana, aquela pessoa que estuda tanto, que nem era Poliana, meu nome é composto, é Poliana Keila, né? Então, era a Keila que, né, antes tinha tantos sonhos, tá aí, só reclamou, não para de reclamar nos meus ouvidos. Olha só. Aí eu Que falei, legal. é verdade, né, tá na hora de voltar pro cursinho, vamos voltar pro cursinho. Aí eu voltei, porque realmente tinha essa possibilidade. Sim. Só que, se um momento você tá sendo encaminhado pra só ver o problema, você só vai ver o problema. Você não faz mais nada. Não faz mais nada, porque eu ficava focada naquele Celotex. Nossa. Meu nome na viatura, meu nome na viatura, meu nome no PO, meu nome no PO. Você Mas imagina, todos os dias aquilo virou você- minha realidade, né? E ele falou, não, vai estudar de novo. Aí eu falei, eu vou fazer direito. Era a minha intenção. E aí, o tempo todo falando pra ele, tu tem que né, recuperar o tempo perdido, porque mesmo tendo passado para soldado, ainda naquele momento ainda não era um salário que eu falava, não, agora eu posso pagar uma faculdade particular e ficar só com isso. Não. Falei, não, eu vou passar, mas eu vou passar na federal. Olha. Então, fiquei muito tempo parada, falei, até eu recuperar, Sim, vai um vai tempo. um tempo, né? Vai Sim. um tempo. E ainda tem as escalas extras, ainda tem os plantões, né? Que mesmo tirando só a questão do policiamento, no final de semana ainda tem as operações, né? Toda a questão de vida de caserna que a gente tem. Falei, não, mas o que sobrar, eu vou passar em alguma coisa, eu vou. Então, isso foi 2004, 2005, quando eu voltei para os 2004 ali, que estava difícil, mas eu peguei no... Falei, vamos, Jesus, vamos voltar para o ritmo. Porque quem para um pouquinho de estudar sabe, quem é concurseiro, que você voltar para o ritmo, meu Deus, aparecem muitas coisas que você gostaria de fazer bem no momento que você está estudando. Bem na hora que você está estudando. E eu falei, foi difícil retomar. Aí eu confesso que, assim, tem muitas outras coisas que aí a vida, o serviço, ele acaba te... Ou te colocando aqui nesse rumo, né? Como se fosse um tapa-olhos aqui. Falei, é aqui que você tem que ir. E a gente já começa também a se acomodar. Porque você já passou por um curso de formação. Já tem um salário todo mês. Já tem um salário todo mês. Eu tenho um plano de carreira que eu sei que, infelizmente, algumas funções ainda não tem, né? Mas eu já tinha. Eu sabia que eu podia ser soldado. Com 12 anos, eu ia ser cabo. Depois, com mais 4 anos, eu ia ser terceiro sargento. Você vai somando. Ué. Eu só precisava cumprir a minha obrigação, cumprir os direitos e fazer valer os direitos das outras pessoas. Não me envolver com coisa errada. Tava tudo safo. Aí eu falei, não, gente, tem que alguma coisa acontecer aqui, né? E aí fiz em 2004 para direito. Não passei, como era de esperado, né?
Não passei, porque eu estava muito tempo fora. Aí, em 2005, na hora de fazer, nós estávamos num policiamento, estava terminando o policiamento, nós já íamos embora, já ia vir as viaturas recolhendo, e era lá no bairro Cristo Rei, ali próximo do SESI, que tinha ainda tem, que é a questão dos Correios. E a inscrição era paga, era o vestibular da UFMT, né? E o concurso para oficial também era pelo vestibular da UFMT. Isso já em 2005, né? E aí nós estamos ali, eu falei, vou fazer direito. Aí ele olhou pra mim, você vai fazer CFO? Olha. Aí eu falei, vou fazer direito. E ele, você vai fazer CFO. Aí eu cabo. E eu tô estudando bastante. E eu vou passar pra direito agora, porque agora eu nem dormi mais, eu não durmo. Eu só estudo, né? Trabalho e estudo. Não tenho foco mais em outra coisa. Ele, você vai fazer CFO. Eu falei, o senhor sabe que é uma vaga só. Aí ele, não, é duas, porque era o CFO da Polícia Militar. Naquela época tinha um limitativo, né, na lei, que era 10% das vagas. Aí ele falou pra mim, tem 2 vagas, que eram 20 vagas ao total, 18 para homem e 2 para mulheres. Aí eu falei, 2 vagas. Eu falei, então já que o senhor acredita tanto que eu vou fazer do bombeiro. Ele quer uma só? Eu falei, eu só preciso de uma. E pá, marquei do bombeiro. Eu falei, vou fazer do bombeiro. Aí ele falou, mas por que você tá indo no bombeiro? Eu falei assim, na verdade, Cabo, eu tô indo pro bombeiro porque eu preciso também fazer algo que me chama muito, que é o fato de salvar vidas. Eu gostaria muito de estar ali nas ambulâncias, quando passava perto da gente. Eu falei pra ele assim, eu queria muito estar no resgate. Então, se eu for pro bombeiro, você vai apagar fogo. Eu falei, não, eu vou trabalhar no resgate. Porque aqui a gente faz um outro tipo de função, né? E no bombeiro eu vou poder salvar pessoas. Eu fico encantado quando a gente, infelizmente, né, no sentido assim de ver um acidente, mas de ver a dedicação que aqueles profissionais têm com o APH, né? Hoje eu sei que é APH. Naquele momento eu falava que tem em socorrer as pessoas, eu quero fazer isso. Então, se eu vou fazer o CFO, eu vou fazer para oficial do bombeiro. Aí ele falou, aí você foi longe, hein? Hein, Keilinha? Só tem uma vaga. E eu falei, mas essa é minha, cara. Aí ele falou, então, não, sendo CFO, tá valendo. Aí eu marquei lá, primeira opção, CFO do bombeiro, mas eu fiz assim, sabe quando você sente mesmo de, gente, eu gostaria muito de estar salvando as pessoas, eu gostaria muito de estar socorrendo, eu queria ser essa pessoa que chega no momento que não tem mais... De dificuldade, que o outro olha assim e fala, meu Deus. Ser a mão amiga. Aquele sentimento, olha, até me arrepiei agora. Aquele sentimento me invadiu verdadeiramente, que eu falei, meu Deus, eu quero. E nunca tinha comentado com ninguém que eu queria ser bombeiro. Eu queria estar no resgate, que eu olhava para aquele pessoal. Chega naquele momento que a pessoa tá vitimada ali, tá ensanguentada. Porque ali é um pai, é um filho, é um irmão de alguém. Sim. É um nosso que tá ali, é um outro ser humano que tá ali, e ele precisa daquele profissional que vai chegar na ambulância e que vai ser esse socorro. Aí eu falei isso pra ele, falei, o senhor já viu quantos acidentes a gente, enquanto policiais do policiamento ostensivo, a gente já teve que pegar o rádio e chamar o socorro do bombeiro? E não poder socorrer. Porque o que a gente sabia era aquela técnica básica, mas eles precisam de um outro atendimento. E eram muitos. Vargem Grande, naquele momento, tinha um trânsito um pouco caótico, né? Eu não sei como que é a realidade aqui de Barra do Bugres, mas tínhamos muitos acidentes. E aí eu falei isso pra ele, falei, olha, cara... E ele era muito meu amigo, no sentido, você imagina, né? 1 ano, 2 anos juntos, todo dia. Não tem outra escolha, é todo dia. E ele falou pra mim assim, não, se é essa justificativa, faz. Porque o que eu penso quando a gente conversa é que você precisa fazer o CFO. Você tem estudado muito, porque o meu foco naquele momento era direito. Você está estudando muito, né? Então, foca. Se faz o CFO. E eu fui lá e marquei o CFO do bombeiro. E mudou de novo minha vida. Uau. De novo. Meu Deus. E eu falo assim que no momento da inscrição foi uma inspiração divina. Porque me encheu desse sentimento, assim, do porquê que eu quero ir. Né, de estar fazendo algo muito maior, né, de estar essa mão que a pessoa precisa, vem aqui. Não era só por você mais. Não era só por mim mais. E eu falo isso com muito orgulho mesmo, de falar assim, foi Deus. Ele falou assim, nós vamos pro bombeiro, porque lá você vai ser essa pessoa que vai guiar. E hoje, assim, quando eu olho já para os meus 20 anos de serviço, 22 anos, e vejo tudo que eu já trabalhei dentro do Corpo de Bombeiros, e vejo que em alguns momentos eu realmente estava com a equipe certa para tirar uma pessoa de dentro do incêndio. Que eu já tive essa sensação de chegar na ocorrência, com a casa pegando fogo. E você saber que é você que tem que entrar lá dentro. Nossa. É você, não é outra pessoa. E aquela pessoa precisa de ti. Então eu vejo que foi Deus que mandou. Da mesma maneira de, infelizmente, às vezes estar com uma pessoa que está num momento de surto
E você precisa não deixar ela se matar, não deixar ela se machucar. E você ser aquela pessoa que vai chegar ali e vai convencer ela a não fazer aquela prática, a não cometer o suicídio, a não se machucar. Então eu vejo que é Deus. Sempre foi Deus. Na minha vida sempre foi Deus. E foi Deus que falou, vai pro bombeiro. E a resposta do CFO saiu no dia 22 de dezembro de 2005. Eu estava no PO, né, no policiamento ostensivo. Nesse dia a gente estava no centro de Várzea Grande. E o nosso fiscal do PO, que era um sargento, né? Eu acho que ele ainda era um sargento naquele momento, Canavarros, ele falou no rádio. Chamou até atenção, policiamento ostensivo. Então, todo mundo já pensou o quê? Poxa vida, o fiscal falando. Alguém já aprontou. É a primeira coisa que você passa, né? Todo mundo andando, passando, e aí chama. Atenção, fiscal, atenção, policiamento ostensivo. Fica aquele silêncio na rede de rádio todo que você mundo fala. esperando o que vai vir. O que já aconteceu? Quem já foi? O que já foi? Aí ele fala, com autorização, naquela época era o capitão Araújo, que hoje já é coronel Araújo da Polícia Militar, ele fala, com autorização do capitão Araújo, parabenizar a soldado Keila pela... Até engasguei, ó. Pela aprovação no CFO do bombeiro. Tá louco. Imagina ouvir isso. Olha isso aqui. Foi aquela coisa assim, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, Perdeu mas eu me senti já a pose. muito valorizada, muito reconhecida pela minha equipe, né? Sim. Pelos policiais que dia após dia trabalhavam. Nossa. E aí, quando você está estudando, quando todo mundo te percebe que você deixa de fazer certas coisas para poder estudar. E eu vi o pessoal na rede rádio, que olha que tem muitas regras para a rede rádio, tem muitas regras. E falar parabéns, a gente já sabia que isso ia acontecer, a gente é uma nossa que está subindo. Então, assim, eu sou muito agradecida a Deus, até pelas pessoas que ele colocou perto de mim. Porque aqueles policiais, naquele dia, me mostraram que nós éramos uma família. Sim. E que eles sabiam da minha história e, principalmente, que eles acreditavam em mim também. E foram vários, sabe? Guarnição da patrulha tal, patrulha tal, patrulha tal. Então, eles viram assim, olha, uma nossa tá conseguindo, acendeu. Porque é muito difícil você passar no CFO. Você imagina, uma vaga para mim. Uma vaga. E não importava que era CFO do bombeiro. Não importava. Não importava. Importava que era a soldado Keila, que dia após dia estava ali junto com eles, estava cumprindo o policiamento e que agora chegava, acendia mais uma vez. Então, é Deus em todos os momentos. Deus em tudo, né? E graças a Deus eu passei em 2005 pro CFO. Vou beber água aqui. Não, sem problema, tá? Ai, Deus. Meu Deus. Que lindo. Nossa. Você vê que é Deus guiando mesmo, né? Sempre. Sua vida. Sempre. Deus colocando as pessoas certas nos momentos corretos na sua vida. E depende muito da gente, né? Deus coloca as pessoas e às vezes Deus colocou você lá e se você não tivesse ouvido a voz de Deus, porque Deus falou da boca de... Porque a gente acredita, né? Nós somos cristãos, a gente acredita que Deus utiliza as pessoas para nos beneficiar, porque sempre é o projeto dele. Nunca... Às vezes a gente pode achar, é porque eu queria ganhar mais. Também. Sim. Mas no final das contas, era um projeto dele. Porque você salvar uma vida não é um projeto seu. Não mesmo. Hoje eu tenho certeza é o projeto de Deus na sua vida que ele utiliza de você para abençoar a vida de outras pessoas, né? Amém. Nossa. Amém. Sempre. Ai, gente, mas que legal, que legal. Fala, meu amor. Eu tenho uma dúvida, assim, porque quando a gente pensa, pelo menos, quando penso em corpo de bombeiros, a primeira coisa que vem na minha cabeça é apagar fogo. É o nosso carro-chefe, né? É o que vem na minha cabeça. Qual que é o serviço exatamente, assim, do corpo de bombeiro? No que ele atua além do apagar incêndios? Isabela, você vai se surpreender. A gente faz de tudo um pouco. O bombeiro militar, ele é um profissional que ele atua no incêndio, como você disse, e aí tem os incêndios em residência, incêndio em veículos, incêndio, fogo, apagar fogo. Incêndio agora florestal, que infelizmente, né, em razão das alterações climáticas, nós começamos a ter muito incêndio florestal, né? E infelizmente é em relação às questões climáticas, em relação a uma seca muito prolongada, a gente vai ter isso. Infelizmente, não tem como a gente parar. Então, nós, enquanto população, a gente precisa aprender o que a gente deve fazer ou aquilo que a gente deve evitar. Porque vai ser comum para nós, da agora em diante, sempre. Sim. Mas a gente, além dos incêndios, a gente faz os resgates, que aí eu já falei do APH, a questão do socorrismo, né? De estar ali numa ambulância. E aí você imagina o quanto
de natureza de ocorrência a gente atende pelo Nossa. fato de estar numa ambulância. Tanto os casos clínicos, como a gente também tem a nossa ambulância básica, que aí são os casos clínicos, que aí é esses mais corriqueiros, a questão de um mal súbito em relação à pessoa... entra tudo, na verdade, né? Até mesmo um transporte clínico. E temos também as ambulâncias avançadas, que aí tem um bombeiro com um técnico de enfermagem, mais com... Ou um enfermeiro mesmo, vai depender da gravidade, que a gente tem tanto o técnico de enfermagem quanto o enfermeiro e o médico. E já são aqueles casos de infarto, de um acidente, né? Que envolve múltiplas vítimas e aí politraumatizados. É uma situação. Mas o bombeiro também faz palestras. Olha só. Faz educação ambiental, vai nas escolas, vai nos centros de abrigo. Também a gente tem um trabalho social muito grande, seja com crianças e também com a questão dos idosos em relação a fazer visitas regularmente, a ter essa atenção, Nossa, esse que olhar para o legal, outro. olha. E às vezes ninguém nem sabe. Pois Não, é. A gente até brinca que tem um amigo nosso, que é o Sargento Edmir, que ele falou assim, olha, por que a gente não faz assim, uau, o bombeiro faz isso? Porque com certeza as pessoas, na maioria das vezes, Isabela, acha que é só o incêndio, mas não é. É Exatamente. muito mais do que isso. Uau. Aí tem mais as questões com os animais, que é aquela questão que, dependendo de onde a pessoa vem, tem ali um lagarto, tem ali um tamanduá, porque a gente tem essas visitas de vez em quando. Tipo animais silvestres Animais que chama, né? silvestres, isso. Nossa, eu não sabia. É o bombeiro também. Uau! É o bombeiro também. Gente, que legal. Que legal. Aí tem ali a altura, aí tem os serviços de altura, né, que a gente fala, que é aqueles resgate em edificações, tem que fazer descida, por exemplo, se tiver, a pessoa ficou presa no 13º andar e nenhum sistema consegue tirar ela lá. Consegue, o bombeiro O consegue. bombeiro Ele vai consegue. fazer uma amarração e vai fazer uma Uau. descida de rapel. Da mesma jeito, a altura também tá ali naquelas questões, fui fazer uma trilha, fui numa chapada da vida, numa cachoeira, e preciso fazer a descida dessa vítima. É a altura de novo. E aí tem também a questão do salva-vida, a Olha questão das só. piscinas, dos rios, dos mergulhadores. Então, é Cara, extremamente muita vasto. coisa. É muito vasto. Nossa, muito tem vasto. um leque de Aham. possibilidades dentro do Corpo de Bombeiro, do que eles Sim, fazem. sim, Eu não sim. sabia, de verdade. Bastante. Uau, Isso que é o que eu legal. lembrei de um pouquinho. Porque ainda tem a nossa banda, né? Que Verdade. ela faz um Que trabalho com as legal. crianças. Verdade. Então, nós temos a oportunidade de ter dentro do Corpo de Bombeiros aqueles militares que passaram por curso de soldado, mas eles têm alguma habilidade musical, né? Ou já são músicos, né? E eles vão para o corpo musical do Corpo de Bombeiros Que Militar. legal. O corpo musical, além de fazer o serviço do corpo musical, eles ainda também têm a questão de fazer com que... Ensinar a música para outras crianças. Ensinar Aí Um você me instrumento. ajuda, um instrumento Isso. musical. Aham. Essa oportunizar que essa criança tenha também uma outra oportunidade. Sim. Então, nós temos o nosso corpo musical, eles têm um trabalho muito grande com musicalizar, que é de levar também, oportunizar para as crianças carentes que eles aprendam um instrumento. Nossa. Até a Anne mandou pra mim um vídeo da banda tocando agora, há pouco tempo, num teatro. Coisa mais Foi o linda. nosso concerto. Ela Ai, mandou gente. pra mim, E porque foi ela sabe que eu lindo. porque ela sabe que eu sou músico e a gente trabalhou um tempo aqui junto. Daí ela mandou os vídeos pra mim, pra eu ver. Olha que lindo que tá aqui. Já Fio. fica o convite para toda a população Olha aí. barra-bugrense, né? Aham. Que, olha, em dezembro, normalmente nós fazemos um concerto com a banda do Corpo de Bombeiros, que é o corpo musical nosso, e eles fazem um concerto totalmente gratuito. Que legal. O Olha. ano passado nós fizemos no Teatro Zumira Canavarros. Nós lotamos, foi 750 pessoas e tinha mais gente para entrar, porque nós fizemos telão, né? Porque Gente, lotou. Que eu é essa quero ir. questão de poder Quero ir em dezembro, assistir o certeza. nosso concerto gratuito para quem Que gosta de lindo. música. Sim. Eu tenho Até muita mesmo vontade. de fortalecer a questão dos... Na verdade, o nosso corpo, eles ficam, né? Agraciados e valorizados Com quando certeza. vê um teatro Nossa. lotado Sim. para Uau. poder vê-los tocar. Sim. Nossa. Então, o nosso corpo musical faz isso também. Que legal. Nossa. Meu amor, tem mais aí? Eu quero perguntar assim, Poli, você se lembra como foi a sua primeira operação dentro do Corpo de Bombeiros? Então, quando eu passei, eu fui estudar no estado do Pará, que naquele momento nós não tínhamos academia aqui no Mato Grosso. Igual, por exemplo, a Anne Caroline, Aham. ela é aluna oficial nossa e a academia hoje é aqui no Mato Grosso, é lá no 1º Batalhão. Então, Aham. ela está sendo formada aqui. Na época que eu entrei, eu tive que ir para o estado do Pará para poder fazer o curso de formação. Aí mamãe e irmão fica e agora vai de novo a Olha filhinha para uma só.
uma outra realidade. Então, assim, operação mesmo que eu fui, a primeira foi lá no estado do Pará, porque lá o aluno, a oficial, desde o primeiro ano, ele já vai para operações. Dentro da academia tem um quartel-escola. Porque o bombeiro, a partir do momento que ele está fardado, ele é bombeiro. E a gente, enquanto população, se olhar, não sabe se é um aluno ou se é um profissional formado. Sim. Não é verdade? Sim, não tem como, a gente não entende. As pessoas que olham não vai saber o que significa, né? A platina ou o nome. Eu sei que é um bombeiro, pela farda, né? Pela imagem institucional, a gente fala, é um bombeiro, então eu quero ser ajudado. Então, lá no Pará, eles têm a doutrina deles em relação no caso, a educação da formação dos cadetes desde o primeiro ano, você já chega, você já vai para operação. Como que você vai para operação? Você vai ter ali os 3 primeiros meses, que é massificado a questão de APH, que é atendimento pré-hospitalar, a questão de procedimentos de altura, de salvamento, mas tudo ainda muito básico, mas que já te permite ir como componente, acompanhando o sargento mais antigo, acompanhando o oficial mais antigo. Então, a gente tem um quartel-escola dentro da academia. E lá, a primeira ocorrência que a gente foi de enchente, alagamento. Porque no estado do Pará, tem uma questão muito diferente da nossa em relação a rios, córregos. E lá tem umas casas em palafitas. Talvez a nossa população não saiba, mas é aquelas casas em cima de rio, em cima de alagado, né? A gente normalmente fala em relação a alagado. E a gente teve, naquela época, em 2006, um grande alagamento. E as pessoas que moravam nessas palafitas estavam ilhadas. Então, movimentou a corporação para que até os cadetes pudessem participar, ajudando na retirada dessas pessoas. Aí envolve ocorrências de afogamento, né? A retirada dessas pessoas de dentro das casas, para que pudesse dar essa assistência. Então, a primeira minha foi essa. Foi lá no Pará. Agora, aqui no Mato Grosso, a primeira, infelizmente, foi um acidente veicular ali indo para Livramento. E aí foi uma situação que eu lembro até hoje, pela gravidade, né? Pela gravidade. Foi um acidente automobilístico, uma colisão de uma pampa com um ônibus. Então, foi um acidente muito grave, muito triste, porque foi o casal de avós e as 2 crianças. Nossa, que estavam na pampa. Naquela época, não estava assim, não sei porquê, as crianças estavam em cima da pampa, né? De qualquer maneira, estariam sem cinto de segurança, a gente sabe disso, porque a pampa são só 2 lugares, mas eles estavam na carroceria, as 2 crianças. E, infelizmente, foi a família inteira. Nossa, Deus. Então, infelizmente também, né? A minha profissão é isso. Eu não vou ter histórias de ocorrências que não seja ligado a um tipo de acidente, a um tipo de tragédia. E aí a gente cuidar também do coração da gente, cuidar da mente da gente, porque eu preciso estar bem para salvar o outro. E o meu dia a dia é isso. Se eu estou no APH, se eu estou na ambulância, é lidar com pessoas que de alguma maneira ou foram acometidas por um acidente ou foram acometidas por algum mal súbito. E quem é o profissional sou eu, então eu preciso estar bem. Né? Então, por isso que eu falei, contar história, não sei histórias assim... que não tenha esse tipo de atendimento, porque é da minha profissão. Né? Que legal. Queria saber, lá no curso de formação, você teve muita dificuldade? Porque, pelo que eu soube já, o curso de formação do bombeiro é muito puxado. Nossa. Pelo que eu já soube, é muito puxado mesmo, de ter que nadar, de ter que... Enfim, você teve muita dificuldade? Primeiro que eu tive que ter uma mudança de comportamento, porque eu era uma policial militar dentro de um curso de oficial bombeiro. Mas muda muito? Primeiro apanha bastante. É mesmo? Pra mim que fala assim, não, já tá no militarismo. Lembra que é um intruso, né? É um policial militar, entendi. agora sendo bombeiro. Você pensa, nossa, imagina. A academia foi um desafio, porque pra tudo eu era pronto, pra tudo eu era voluntária. Olha só. Você já tava pronta. Tinha que estar, né? Caramba. Então, assim, já foi uma grande dificuldade o fato de eu ser policial militar e agora tá querendo ser... A gente tem essa... Não vou falar que é uma rixa, mas você tem uma policial divisão. Militar, né? Então você era PM. Então agora vamos ter que tirar o ranço. Esse tal de tirar o ranço, menina, eu sofri demais. Foram 3 anos pra tirar o ranço. No dia do aspirantado da formatura, o comandante da academia virou pra mim e falou assim... Tirou o ranço? Agora eu tô entregando uma bombeira, uma oficial bombeira. Eu falei, sim, senhor comandante. Não tem nem resquício. Que
Vai ver como que muda. Meu Deus, achei que... Então, além do próprio, da academia, porque... E principalmente no estado do Pará, lá é totalmente vocacionado para a área operacional da corporação. Então, se você imaginar tudo isso que eu falei que a gente faz, eu aprendi no estado do Pará. Ser bombeira no estado do Pará. Fui formada, por exemplo, para questões de entrar numa edificação e olhar se ali, pelos impactos do incêndio, se tem alguma doença no concreto. Se o fogo que passou ali provocou algum tipo de rachadura ou dilatação. Olha. Então, ao mesmo tempo que você tem que pensar tecnicamente, né? Pensar na estrutura como um todo, as questões de engenharia, você também tem que saber que se aquela rachadura vai dar tempo, se vai desabar aquele telhado, vai dar tempo de eu tirar a pessoa que está lá dentro. Uau. Então, além da questão do corpo físico, né, do treinamento de correr, nadar, isso no curso de bombeiro é toda hora. Nossa. Não vai o cara pensando que, assim, o refresco do bombeiro militar em formação é o tal do rope. O rope é o quê? Você tá aqui, do nada, você tem que pular na piscina e voltar. E tá de boa. Tá de boa. Você volta pra aula. Você tem aquele famoso, eu vou dormir um pouquinho aqui na sala, ninguém tá vendo. O instrutor viu, rope, piscina. Olha. Aí você volta revigorado. É revigorado. Um banho de água Tem fria. os desafios físicos, né, do corpo, de você ter que fazer nadar, correr, fazer barra, e isso é toda hora numa academia militar. Também tem as questões intelectuais, que você tem que começar a ver as questões físicas, por exemplo, mas agora voltadas para o atendimento, para o salvamento. Sim. Usar os critérios, as norminhas, ali, tanto que você estudou de física, força. Como que agora eu vou usar esse conceito para, num sistema, dividir força ou multiplicar a força para retirar uma pessoa de 120 quilos de uma residência? Caramba. Então, o curso de formação de oficiais do bombeiro, ele faz com que você pegue o conceito técnico ali das matérias, física, química, resistência dos materiais, e faça ele para a sua atividade de salvamento. Então, você tem o tempo todo, tem desafios dentro da academia. Sim. Mas, com certeza, quem está nos assistindo, venha para o curso de formação dos bombeiros. Vai se impressionar. Vai se descobrir uma nova pessoa, no mínimo. Ótimo. Ô, Poli, peraí. E dentro lá no Pará, que você fez esse curso, né? Lá na academia, tinha divisão, assim, para mulher, homem, ou era tudo junto e misturado? Não, o curso é todo mundo junto. Tem as divisão que tem na academia, porque normalmente os cursos de formação é em regime de integral, né? Então, você entra para dentro da academia e você vai sair só se você tiver lá limpinho, sem nenhuma regrinha. Aí você tem o direito de sair no final de semana. Mas é regime de, como que eles falam? Que eu esqueci agora quando você tá internato. Internato. Me deu um branco agora. Então, eu passei os 3 anos. Se você for uma pessoa muito bem cuidadosa com o seu material, com o seu uniforme, que você não caiu numa aposta, ninguém te empurrou, não teve um roubo, você tá com o uniforme impecável, você vai ter o direito a sair no final de semana. Que é a licença para saída. Como é rígido, né? Aí, se você, por um acaso, que, nossa, quase não é difícil, você pecou em alguma coisa, você é convidada a permanecer de segunda a segunda na academia. Então, são desafios, né? Mas é muito top. Principalmente para o jovem que está nos ouvindo. É uma oportunidade, é algo muito novo. De você estar num ambiente que você estuda, que você treina o seu condicionamento físico, mas ao mesmo tempo você é desafiado a conciliar o treinamento físico com a capacidade intelectual, a visualizar qual é a melhor técnica para tirar uma pessoa que, infelizmente, está num veículo preso porque capotou, porque bateu e está ali uma vítima presa, que tipo de corte que eu vou fazer, qual é a melhor posição da ferramenta que eu vou colocar ali para não causar um dano maior. Então, é um curso que te desafia em múltiplas áreas. Do mesmo jeito que eu estou aqui, quando eu entrei, eu já olhei como que era a residência, eu sei te dizer se tem ou não tem rota de fuga. Então, a pessoa já começa a pensar, falar assim, puxa, eu entrei dentro de uma sala que só tem uma janela, que está atrás da, né? Do armário. Onde que eu vou correr? Não tem onde correr. Então, a gente fala isso brincando, mas às vezes é uma percepção de risco, sabe? Então, o curso de bombeiros na academia, ele faz você ser essa pessoa que olha para o ambiente e pensa, por onde eu vou sair? Qual é a minha rota de fuga? Por onde eu posso ter uma capacidade de sobrevivência maior? Porque, às vezes, a porta que está desobstruída é a melhor saída, mas o fogo está do lado de lá. Eu vou ter que arrastar
Aham. a estante e ir pela janela. Então, nem sempre o que está mais próximo ou o que está mais fácil é a Olha. melhor saída. Sim. Então, o curso de Caramba, formação que de legal. oficiais faz com que a gente Nossa. comece a pensar um pouquinho fora da caixa. Caramba, Muito e você legal. tem essa percepção muito rápido, né? Porque você entrou aqui já. Você tem que estar É observando, condicionado, né? né? Condicionado para isso. O treinamento, ele te condiciona. Ele acaba fazendo E a mulher isso. consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque a Poli chegou já respondendo, E aí, ó, e nananana, já olhando. eu tenho que concordar com a Isabela, viu, Johnny? É. As mulheres são É, diferenciais. elas são, É o né? diferencial do curso de formação. É mesmo. Uau. É, Até ia porque a perguntar gente isso pra você. tem essa questão de conseguir observar os outros ângulos. As Sim. mulheres são fundamentais no militarismo, porque trazem uma outra abordagem, uma forma de pensar diferente. Sim. Não só pelo fato da gente pensar com várias caixinhas ao mesmo tempo abertas, Aham. mas também porque a gente tem um olhar para outras áreas de uma maneira diferente. A verdade é que os dois precisam estar na profissão, Complementando. Sim. se complementando. E o Corpo de Bombeiros, por ainda estar com essa questão maior de servir, de atender o próximo, precisa dos dois, de igual maneira. Sim. Tanto do homem quanto da mulher. Os dois gêneros são importantes no ato de salvar vidas. Sim. Você falou que lá no começo era uma vaga só Uhum. para bombeiro. Como que só Pra mulher. Para mulher isso? Teve muita dificuldade para você como mulher estar ali? Teve algum tipo de preconceito lá no começo? Se a gente pensar que aí já depois que eu formei, né? Que a gente veio para cá e que eram poucas mulheres, né? Poucas mulheres, até mesmo por causa do limitativo que era imposto em legislação. E há 22 anos atrás, até as estruturas dos quartéis não era a mesma coisa. Era um ambiente extremamente masculino, feito para homens. Sim, sim. Então, por exemplo, as dificuldades lá do início de não ter alojamento, da gente ter que se procurar, criar o nosso espaço. Então, enquanto oficial bombeiro militar, eu também passei por essa situação de ter que falar, não, eu vou entrar. E como que eu vou entrar? Se eu tiver que meter o pé na porta, eu vou ter que entrar e passar. E posicionar o feminino também para isso. Então, Sim. lá no início, nós tivemos dificuldades, principalmente estruturais, porque ainda não estava pronto, né, para receber o efetivo feminino. Sim. E aí, com todas as mulheres que passaram, nós tivemos a primeira turma, nós temos 2 coronel fechadas no Corpo de Bombeiros, que é a Coronel Luciana e a Coronel Vivian. Tenho certeza que as dificuldades que elas enfrentaram ainda foram muito maiores que as minhas. E aí nós tivemos uma turma de praça também. O que essas meninas encontraram também foi muito difícil. Mas cada uma construiu um tijolinho. Cada uma falou assim, olha, a gente precisa do nosso alojamento, nós precisamos do nosso vestiário separado, né? Porque naquele momento não nossa, tinha tem esse isso. espaço, então teve que desalojar. Porque não pode junto, nunca pôde, nunca vai ser. Sim. Cada um no seu espaço, Sim. né? Aham. Até para respeitar os gêneros, a gente precisa garantir que cada um tem o seu espaço. Sim. Então, sim. lá no início, nós tivemos muitas dificuldades, inclusive as estruturais e também de comportamentais. Num primeiro momento, nós tivemos que ensinar. Apesar de a gente hoje pode ouvir assim, não é função da gente ensinar que o outro nos respeite. Mas a gente teve que, olha, vocês não podem fazer certo tipo de comentários, porque eu não aceito. E a legislação me garante que eu esteja aqui. Então, até nessa questão de você se posicionar, de que não é brincadeirinha, não é brincadeirinha. Sim. Que não pode fazer comentários em relação a ter um feminino no local. Então, e nós fomos passando por essas fases para que hoje a gente... Ainda vamos ter esse tipo de problema? Vamos, porque isso é do ser humano. Sim. Mas hoje a nossa realidade é que nós temos mulheres que já ascenderam ao último posto da corporação, como a Coronel Luciana e a Coronel Vivian, e a Coronel Luciana ainda é a nossa corregedora. Você imagina, temos uma corregedora mulher. Caramba! Ela que garante que eu possa estar aqui com credibilidade, com confiança, que eu vou ser respeitada como feminino, que eu vou ser respeitada como oficial feminina. Então, ela tem ainda sobre os ombros dela, ainda essa responsabilidade, além de ser um exemplo pra gente em relação a ser a nossa primeira oficial feminino que alcançou o posto de coronel. Então, pra gente é muito importante isso. Uau, que legal. Nossa, é fantástico. E você falou no começo que eram 10% de vagas, né? Isso. Hoje já mudou essa O realidade? ano passado, essa legislação, em alguns corpos de bombeiros, polícia militar, já vinham com embates há muito tempo, para que não seja mais assim, que não seja por uma cláusula que limite, e sim que seja por mérito, Sim. né, por nota, como são todos os outros concursos, né, públicos. E o ano passado, graças a Deus, então nós tivemos o acolhimento pela Justiça, pelo Caramba. Tribunal de Justiça, e hoje é aberto, né, é por nota. Nossa. Se passar, a quantidade que passar vai entrar porque ela garantiu na nota dela, por merecimento, como é todos os outros concursos.
Nossa, muito legal. Que evolução, né? Muita. E que bênção, né? Muito É, legal. Muito verdade. legal. Ô, Poli, hoje você tá aí completando um ano já dentro do setor de comunicação ali social, né, do Corpo de Bombeiros. Fala pra gente como que foi essa mudança, saindo ali de coordenar um batalhão, é assim que a gente chama? Comandar. Comandar o batalhão, e aí agora estando nesse setor que é totalmente novo e diferente. Então, a Isabela, né, de onde já me conhece um pouquinho, nós tivemos a honra de fazer uma faculdade, ali no nosso início da faculdade de Direito, aqui em Barra do Bugres, porque eu era comandante da companhia de Tangará da Serra. Então, alguns, né, do público, do nosso público aqui do nosso ponto, ele vai lembrar dessa voz que vos fala, dessa figura, porque eu era comandante da companhia de Tangará da Serra e era responsável, inclusive, por Barra do Bugres. Então, eu sempre fui, na minha carreira, vocacionada pela área operacional. Formei numa academia extremamente operacional e é natural, né? Sim. Que a gente continue a área operacional. Então, a minha carreira toda foi de comandamento, de estar à frente da tropa, de estar sendo essa liderança, mesmo sendo mulher. Olha aí a evolução. Caramba. Mesmo sendo uma oficial feminina, eu comandei 2 unidades. E, de repente, o ano passado, eu já não estava mais aqui em Tangará da Serra, estava lá em Cuiabá, também numa área FIM, porque é a Diretoria de Segurança contra Incêndio e Pânico, ela que regula a questão do ambiente estar seguro ou não, as normas, e de repente o nosso comandante-geral na época falou assim, Poliana, vou fazer uma movimentação. Eu falei, sim, senhor, comandante. É aquela mesma coisa, opa, chamou, alguma coisa né? Ele falou, você vai para a comunicação social. Eu falei, misericórdia. Misericórdia, porque para mim é totalmente o oposto do que eu sempre fiz, sempre muito diferente do que eu sempre fiz na minha carreira. E quando a gente está também na função de comandamento, infelizmente, gente, eu também sou ser humano, a gente acaba jogando algumas pedras, né? A gente acaba falando, dando pitaco, mesmo sem entender nada da área. Né? Eu já tinha virado doutora em falar da comunicação, mas falar no sentido assim de impulsionar para crescer, de melhorar. Mas nunca me vi como comunicação social, como assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros. Até porque eu entendo muito bem que isso que vocês estão fazendo aqui é muito difícil, gente. É muito difícil de você vir à frente de uma câmera, ter o time do que falar, ter o time da maneira como vai levar a notícia, como vai levar a informação. Mas como pessoa que olha e taca a pedra, eu era excelente. E ele falou, Poliana, você vai para comunicação social. Eu falei para ele exatamente isso. Misericórdia, comandante. Ele, você vai para comunicação social. Aí eu falei, Jesus, misericórdia, que desafio. Que desafio. Primeiro que não é da área FIM, mas hoje, graças a Deus, os comunicadores, eles estão aí para provar que todas as áreas importam. Formado em Direito, formado em Contabilidade, e claro, a gente precisa dos nossos jornalistas, a gente precisa sim dos nossos publicitários, mas a função de comunicador, ele abrange uma gama muito maior. Ele te permite você trazer a sua graduação, a sua formação, em prol de ajudar outra através da fala, através do seu dom de comunicar, de levar a informação para outra pessoa. E eu encarei como um grande desafio, não foi um pequeno não, foi um grande, de uma pessoa que sempre foi comandante de unidade, sempre foi comandante de tropa, de repente, como eu vou falar para essa tropa? Mas falar agora não como comandante, mas como uma pessoa que motiva, uma pessoa que fala, que mostra o trabalho dessa equipe que está aí. E uma das coisas que você já me falou aqui, Isabela, é um dos meus grandes desafios, de mostrar para a população o que mais nós fazemos. O que mais o Corpo de Bombeiros faz? Porque isso realmente ainda é um tabu. Eu consegui mostrar para as pessoas a gama de atividade que a gente faz. Não basta eu falar que o ano passado a gente alcançou quase 63 mil ocorrências atendidas no Mato Grosso. O que são essas ocorrências? O que significa isso para a população? Então, o grande desafio da comunicação social é realmente valorar uma coisa que eu amo. O trabalho da nossa tropa, que os nossos bombeiros trabalham muito. E eu sou muito grata a Deus por ter passado por Tangará da Serra, por ter convivido com os bombeiros que estão ali e estão há muito tempo, já há 25 anos em Tangará da Serra, e de saber, de estar tão próximo da tropa e hoje tendo a oportunidade de falar o que essa equipe de bombeiros é capaz de fazer. O pessoal fala que por que o pato não vende tanto ovo de pato e a galinha vende tanto ovo. É porque a galinha tá sempre... Ela botou, ela grita, né? Ela consegue fazer uma divulgação. Que é cococô,
você já sabe. Opa, tem ovo. Tem ovo. Tem ovo no Por galinheiro. isso É que o verdade. ovo da galinha é tão valorizado e o do pato não é tão valorizado, mesmo sendo um ovo maior e que tudo ele mais. bota e fica quietinho. Ele bota e fica quietinho. É. Mas é isso mesmo. É a mesma coisa que você vai ter que fazer. Muitas vezes as pessoas não dão um real valor. Claro que vê numa farda, sabe que o bombeiro faz, mas não sabia que às vezes tem um projeto social que trabalha com crianças. Não sabe que tem um projeto, inclusive, para ajudar os próprios bombeiros, né? Não sabe dos projetos, todos os projetos que tem assim como nós perguntamos aqui, né, meu amor? Muito Sim. legal. Então, em relação aos nossos projetos sociais, uma coisa que eu me impactei. Toda companhia de bombeiro faz um projeto social. Mas sabe quantas crianças já foram? Nós já temos 21 anos de projeto social. 158 mil crianças já passaram pelos nossos projetos sociais em 20 anos. 158 mil pessoas, né, que hoje já são adultos, na sua grande maioria. 158 mil jovens já foram impactados pelo Nossa. trabalho de cada bombeiro à frente do projeto social. E os nossos projetos sociais são lindos, porque tem ali um bombeiro ou uma bombeira à frente se dedicando e querendo unicamente que aquela criança tenha uma nova oportunidade, que ela tenha um acolhimento, que ela saia dali só com uma frase assim, ó, você pode fazer algo mais. Você pode ter uma outra vida. Caramba. Então, e já também, assim, agradecer esses bombeiros que estão à frente, né, desses com projetos certeza. sociais, porque às vezes a gente não vê cara, a gente não sabe quem é, mas já passaram 158 mil jovens pelos nossos projetos sociais. É lindo. Nossa. Eu só posso falar isso agora que estou na comunicação social. Gente, que coisa Mas linda. é o que a gente falou antes, Deus coloca você, tipo, você atacou aquela hora, fala assim, não, eu criticava e tudo mais, porque eles não faziam, e hoje você está nessa função para você dar visibilidade, dar voz a esses projetos, a essas pessoas que estão lá na linha de frente, trabalhando e mostrar o serviço deles, né? Com certeza. Imagina, é mais do que a cidade de Tangará da Serra, 158 mil pessoas. Já passaram pelos nossos projetos É sociais. mais do que uma cidade. Qual de foi a Tangará. maior dificuldade que você encontrou quando você entrou na comunicação social? Qual foi o maior desafio para você? Eu vou falar a frase que eu falei para eles o tempo todo, a palavra, na verdade. Meu Deus, como a comunicação é reativa, como ela é no timing. A notícia, ela tem um timing. Então, como eu era da área operacional, é tudo muito planejado, né? Toda operação, ela tem um planejamento, tem umas regrinhas que você precisa para ter um melhor resultado. Não que a comunicação social não tenha isso, mas o planejado comunicador, meu filho, tá no ontem. É Isso que me impactou. Vocês vieram pra cá, já tá tudo planejado, já tá tudo aqui, ó. Eu já sei o que falar, qual que é o time, quais são as perguntas que eu não posso deixar. Essa celeridade que a comunicação tem. O que é notícia agora, daqui 5 minutos já não é, porque já surgiu uma outra coisa. É verdade. Então, isso me impactou muito. Falei, eu vou ter que deixar de ser essa pessoa aqui, passar a ser uma pessoa também que entende desse time, que também busca trazer essa informação com essa celeridade, claro, vai ter o planejamento, mas das coisas administrativas de funcionabilidade da comunicação social. Mas o principal a notícia, ela tem o seu próprio time. E as notícias do Corpo de Bombeiros são importantes naquele momento que está acontecendo. Como eu disse, aquela pessoa que é a vítima, ela é um pai, é um irmão, um amigo, um parente de alguém que a gente conhece. Todo mundo conhece alguém. Sim. E quando o bombeiro está ali, é a certeza que é a confiança, a certeza que ele está sendo bem atendido. Então, o meu maior desafio foi a questão do time. Pode ter certeza disso. E já fazendo um contra aí, e qual foi o maior... Alegria, conquista... maior felicidade que você falou, caramba. Eu vou falar... Aprendeu algo diferente. Eu vou falar hoje que é a realização, e já puxando o gancho que nós falamos anteriormente, que é a questão da formatura de terceiro ano, que as nossas formaturas, tanto do 2 de julho quanto do 2 de dezembro, esse ano, ano passado, nós completamos 60 anos, e nós tivemos um desafio do nosso comandante-geral, que é o Coronel Gledson, de organizar uma semana de eventos. Uau. Aí entra o planejamento, lembra da área, vamos planejar. E a nossa formatura do 2 de dezembro, ela veio com essa possibilidade de proporcionar à Escola Dom Pedro II de Cuiabá, pela primeira vez, uma formatura militar. E aí eu me vi naquelas crianças. Eu me vi podendo fazer para que eles tivessem aquilo que lá no futuro eu sonhava. De entrar marchando, de ver toda uma arquibancada com os pais, com os amigos, né, sendo recebido para esse momento que também é um divisor de água. Estou formando no terceiro ano. O que eu quero da agora para frente? Então, a comunicação social, dentro do Corpo de Bombeiros, ela ainda tem a parte de cerimonial e relações públicas, que é exatamente proporcionar esses eventos que mostrem as nossas formaturas, nossas promoções, mas de uma maneira que o outro se sinta valorizado.
Então, Nossa. já ganhei a minha estadia na comunicação social quando eu vi aquelas crianças formando o 3º ano. Não formei lá no Tiradentes, mas pude organizar uma formatura para ir um 3º ano com 250 crianças formando, jovens, né? Formando o 3º ano. E que interessante isso, né, de proporcionar essa formatura militar, porque às vezes é aquilo ali que vai virar a chave na cabeça daquele adolescente de falar assim, eu não quero me desvencilhar desse meio aqui. Com certeza. É isso que eu quero seguir. Então, a gente muda, assim, a nossa chavinha, às vezes, em certos momentos, assim. E, às vezes, essa formatura foi o que proporcionou para esses adolescentes de falar assim, eu não quero sair disso aqui. Isso aqui me enche o coração. Já vou chamar a Isabela para vir pro Bombeiro Militar. Nem fala isso, porque eu fico empolgada. Eu fico empolgada. Aí eu tenho uma outra dúvida sobre ainda o setor de comunicação social. Como é? É um setor mesmo com várias pessoas ou tem ali, sei lá, 3 pessoas que estão à frente disso e que fazem tudo acontecer? Como que funciona isso? Não, é um setor, é um centro de comunicação social. Como eu disse, o nosso comandante-geral, o Coronel Glédio, ele assume ali em junho de 2024 e pela primeira vez a gente tem essa oportunidade de ter recursos não só humanos, como também de investimento e de credibilidade do que é a força da comunicação social. Ele vem trazendo toda a política de comando dele, reforçando a comunicação social. Então, é um centro de comunicação social. Lá nós temos jornalista, que é a Soldado Karine, nós temos uma bombeira militar, que é jornalista, nós temos os profissionais do marketing e da publicidade, temos uma capitã bombeiro militar que ela cuida do nosso Instagram. Uau, Temos um outro setor de cerimonial e eventos, né, de relações públicas, que é a Tenente Marielle com a Natiele, que está aqui, mais o Novaes, que cuidam das nossas cerimônias, que cuidam dos nossos eventos. Então, assim, é um setor grande, né, um centro de comunicação, que tem o cerimonial e eventos, tem a questão do atendimento à imprensa, que aí já vem o Prado, que faz isso, aí já vem a questão da mídia social. Gente, que incrível! E tem uma coordenadora, que sou eu, que falou assim, gente, vamos deixar de ser tão reativos e agora vamos ser tanto mais... O endomarketing, na verdade. Vamos falar um pouco mais do que o nosso bombeiro quer ouvir, porque quando a gente consegue trazer ele para dentro desse processo, a gente consegue alcançar aí vários e vários outros públicos que às vezes nem está no nosso radar. Sim. Já quero conversar com essa marqueteira dele. Né? É a capitã Cavalcante, vocês vão adorar. Quem sabe que a gente consegue fazer. Nosso Instagram saiu de 20 mil a gente finalizou ele com 30 mil ano passado, né? E hoje a meta dela é 40 mil. Assim, organicamente, como a gente não tem impulsionamento de rede, aumentar 10 mil em 4 meses... Não, você tá doido? Eu falei pra ela assim, olha, Cavalcante, nós estamos com 20 mil. Você tá vendo que ela... Aí ele me deu essa oportunidade de montar a minha equipe. Como eu falei lá no início, eu trouxe a Natiele, porque eu precisava de uma voz para as cerimônias, né? Então ele falou assim, quem que você quer junto contigo? Tragam as pessoas. Que legal, né? Te dar autonomia dessa maneira. Uau. Não, o Coronel Glédio, ele é extremamente inovador. Ele pensa assim, eficiência, inovação e modernização do Corpo de Bombeiros. Com certeza. E aí ele falou, traz a equipe para fazer com que a comunicação seja o que ela tem que ser. Ela tem que falar com vários públicos, ela tem que ter um Instagram forte, tem que ter um site forte. Então, assim, eu lido com o site, eu tenho que produzir conteúdo para o site, eu tenho que produzir conteúdo para o Instagram. E quem sabe, né, daqui a pouco nossos ouvintes, né, para as pessoas que estão nos assistindo, o nosso ponto está sendo a nossa referência de podcast. Olha, né? nossa, que alegria. Montar, é o nosso laboratório para a gente falar assim, olha, como nós queremos fazer um podcast para o Corpo de Bombeiros. Sim. Então, apesar de estar na função de coordenadora do centro, eu também estou aprendendo com vocês, com certeza. E levando inspiração. Ai, que legal. Que alegria. Olha aí. Que alegria mesmo. Nossa, é tudo muito completo, né? Tem e o mais legal é que você falou assim, tem os jornalistas que são bombeiros, tem o que cuida os marqueteiros que são bombeiros, então, tipo assim, isso é muito legal. E olha que a gente nem tinha falado isso naquela hora que você me perguntou, né, de o que mais que o bombeiro faz? O bombeiro faz comunicação social. Olha isso, verdade. O bombeiro faz marketing, o bombeiro faz vídeo, grava vídeo, faz roteiro, é copywriter. Olha só. É um mundo, né? Você acaba se descobrindo que você tem outras funções. Exatamente. Outras habilidades. Poliana, uma pessoa que ela quer, uma mulher, que ela ouviu a sua história, uma mulher que ela se impactou com a sua história, viu que ela quer ser um bombeiro. Qual conselho você daria para essa mulher que só agora ouvindo já começou a sonhar como ser bombeiro? Que ela venha fazer parte do Corpo de Bombeiros, que ela vai se descobrir
não apenas como mulher, mas como bombeira. E a capacidade, o potencial que ela tem, ela vai dobrar ele ainda, podendo ajudar outras pessoas e podendo ser mulher, atuante, com possibilidade de crescer dentro da corporação. Já tivemos desafios, mas agora nós temos muito mais empoderamento e oportunidades. Que legal. Outra coisa, se puder falar. Um salário de um bombeiro, ele começa lá, começa quanto ali, pode chegar até quanto? Porque muitas pessoas elas sabem da dificuldade e tudo mais, mas imagina também que salário é, porque, como você falou, você mudou a sua vida. Com a certeza. sua família, porque, e todos nós precisamos de salário, de dinheiro e tudo mais. Mas quando que pode começar ali E até quanto que pode chegar? Porque tem praça também e depois tem oficial, né? Então, e nós temos também hoje o bombeiro temporário. Então, nós temos uma gama de oportunidades. Nosso comandante-geral, ele é inovador. Lembra que eu falei? Ele falou, se os concursos têm aí uma questão, até mesmo em relação ao Estado, da maneira quando que pode liberar, quando que pode sair o concurso, vamos procurar algo que seja mais prático, que seja mais do que a população mato-grossense está acostumada. Sim. E a gente está fazendo, inclusive nós estamos com um seletivo aberto para enfermeiros e técnicos de enfermagem, para que venham fazer parte do Corpo de Bombeiros, vão ser os nossos bombeiros temporários da área da saúde. Então, aqueles que estão nos ouvindo e que queiram estar com a gente, está aberto e tem vagas para os... isso agora, né? Agora, meu Temos Deus. um seletivo para contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Uau. E o salário, como vocês me perguntaram. Então, nós temos vários níveis, né? Então, nós temos aí, começando com 5 mil, os temporários começam com 4.500, 4.300 e vão até o salário de um coronel fechado, por exemplo, né? Que aí nas faixas dos 40 mil reais. Uau. Caramba, olha aí, ó. Se a carreira te instiga, se você gosta disso, se acha que você possa fazer a diferença na vida de outras pessoas, o salário também é muito bom, né? Com O certeza. salário é muito bom. Então, seletivo aberto aí para bombeiro temporário. Cara, tá? que legal. Da área de Nossa, isso é enfermeiro e incrível. Isso eu não tinha noção disso. E vai abrir para outras áreas também? Ou No- só... Esse é o que está aberto agora, mas nós já tivemos também o seletivo que está em fase, né? Porque eles acabaram de fazer o psicotécnico. Nós estamos concluindo esse daí, que foi para bombeiro temporário, mas aí para o salvamento, para a altura. Não era da área de saúde. Era aquele que vai estar junto comigo, junto com outro bombeiro, legal. atuando no salvamento, no incêndio, né? Atuando no resgate, no salvamento aquático. Nós já tivemos esse já encerrou. Foi um processo seletivo que está nas últimas fases do seletivo. E aberto temos para o enfermeiro e técnico de enfermagem. Venha fazer parte do Corpo de Bombeiros, venha nos ajudar a fazer um resgate cada vez mais voltado para o atendimento de APH. Nossa, que demais, que demais. Excelente, que legal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa aí, meu amor? Eu acho que eu tenho... Eu quero eu deixei essa partezinha por último, mas pode, é porque eu vou voltar ela muito lá atrás. Tá, só mais uma pergunta. Se você pudesse fazer, eu já vi que tem melhorado muito, você tá feliz no lugar que você tá, a diferença que você está fazendo, mas se você pudesse mudar uma coisa no Corpo de Bombeiro, o que você mudaria? Você fala assim, caramba, se isso aqui fosse melhor, acho que melhoraria muito mais o Corpo de Bombeiro. A carreira, pode ser a carreira também. Como o nosso comandante, que é o Coronel Gladys, ele entrou ali em junho de 24, como eu te disse. E ele trouxe tanto movimento para dentro do Corpo de Bombeiros que eu seria hipócrita de falar para você assim, não tem nada para mudar. Tem muitas coisas para mudar, mas ele efetivamente está empenhado em proporcionar essas mudanças. Então, eu acredito muito no meu comandante, muito mesmo, porque ele me faz sentir crença, sabe? Se você acreditar que nós vamos melhorar, que nós vamos crescer, que nós vamos inovar e que isso vai acontecer na vida de toda a população. Porque quando o Corpo de Bombeiros cresce, quando o Corpo de Bombeiros tem um líder como o Coronel Gladys, que fala que a inovação e a modernização ela é fundamental, ele fala, você tem segurança para crescer. Então, tem muitas coisas para fazer? Tem, mas nós estamos fazendo. Nós estamos modernizando e, com certeza, daqui 1 ou 2 anos, quando vocês me entrevistarem novamente, né? Já com, quem sabe, nós vamos montar uma equipe de televisão com vocês. Quem sabe vocês vão estar à frente. A gente não pode pensar que vai ficar só no podcast. Quem sabe vai estar num canal ainda mais amplo do YouTube ou como influenciadores do Instagram. Eu vou sentir muito honrada de estar com vocês nessa caminhada. Ou na frente como âncoras de um programa de televisão, porque é muito bom a gente falar com pessoas que conseguem fazer com que a gente fale do nosso melhor.
Sim. Então, eu espero que realmente a gente se encontre muito e muitas outras, Amém, né? né? Com certeza. falando para um público também um pouco maior. E já fica o convite aqui, inclusive, se tiver, por exemplo, algumas atualizações, algumas coisas de pontuais. A gente sabe que, igual você falou, às vezes é tudo muito rápido, mas precisar de alguma, de passar alguma informação legal, alguma estrutura nova, concurso abrindo, a gente está de portas abertas Com aqui. certeza. Com certeza. Com mesmo. certeza. Se você pudesse dar um conselho para você lá no começo, qual conselho você daria? Ui, essa doeu, né? Essa é... Eu ia dizer para ela acreditar mais nela. Não sofrer, porque às vezes a gente, pela imaturidade, a gente quer muitas coisas muito rápido, muito rápido, muito rápido. Sim. E o processo pode ser difícil, pode ser doloroso, mas de viver as coisas, de viver. Eu olho para minha Poliana lá e falo, você tomou essa decisão porque você não tinha a experiência que eu tenho hoje. Sim. Mas eu diria para ela assim, calma, Deus já se empenhou de tudo, tá tudo conforme, não sofra tanto. Não, né, não se machuque tanto, porque as feridas, elas demoram para cicatrizar. Mesmo a gente estando o tempo todo amparado por Deus, até essa compreensão, até essa ficha cair, que sempre foi Ele, demora um pouquinho. Eu diria para a Poliana, calma. Calma, Keilinha, igual meu amigo falava para mim, o Cabo Tarsano. Calma, Keilinha. Tá tudo na mão de Deus e vai dar tudo certo. E qual não seria o conselho? O que você falaria para sua mãe? Ah, minha mãe é foda. Não, eu coloco o pi aí, não tem problema. Vai lá. Minha mãe é fantástica. Ela é a mulher da minha vida. Ela é o amor da minha vida. Se hoje eu sou alguém, se hoje eu tenho a capacidade de estar sentada aqui com vocês, é porque a minha mãe é fenomenal. É uma pessoa sem estudo, mas que criou 2 filhos com caráter. E filhos que conseguiram também formar as suas famílias. Então, a minha mãe é como toda mulher que passa por essa questão de ter que criar os filhos sozinho. Ela se doa tanto e ela se empenha tanto para os seus filhos realmente terem caráter e não fazer nada de errado. E eu sei que ela, muitas vezes, ela se anulou. A minha mãe é fantástica. É a minha mãe. Eu ia entrar numa história, mas aí o nosso tempo já tá curtinho, não tá? Não, dá um tempinho ainda. Poli, eu quero que você conta pra nós. A gente sabe que você viveu uma maternidade milagre aí. Eu quero que você conte essa história, que eu tenho muita curiosidade de saber mesmo. Quando eu estava aqui comandando Tangará da Serra, eu tive um diagnóstico que eu não poderia ser mãe. Porque eu trabalhei muito na carreira, eu me dediquei muito à carreira. Eu já era casada, né, quando eu estava aqui. E já ia 5, 7 anos casada. E eu falei, olha, agora eu quero ter filho. Então, eu já era major do Corpo de Bombeiros. Então, primeiro eu foquei na carreira. Aí eu falei, agora eu vou ser mamãe. E aí eu descobri que eu tinha alguns problemas no útero e endometriose. E aí só foi se complicando. Sabe quando eu falei assim, agora eu quero ser mãe? E eu queria fazer faculdade de Direito, eu queria ser estudante de Direito. E queria ser mãe também, porque eu era comandante de Tangará. Eu queria ser mãe, quero ser mãe. Agora eu quero ser mãe. E aí eu recebi, o médico chegou comigo depois de eu fui em vários médicos, e ele falou assim, você não pode ser mãe. O melhor indicativo agora da quantidade de mioma e o tamanho que eles são e a localização deles, mesmo que a gente faça uma cirurgia, há um comprometimento muito grande do seu útero e a endometriose ainda vai dificultar mais ainda. O indicativo, pelos tipos de sintomas também que eu tinha, sangramentos, essas coisas todas, você não vai poder ser mamãe. Nossa. Então, para aliviar a dor... Então, eu recebi esse diagnóstico que eu não poderia ser mãe aqui em Tangará da Serra, né? Não pelos médicos daqui, mas que eu vivo em vários. E tem mais outros probleminhas, né? E aí veio a pandemia. E aí a equipe que o comandante, naquela época, montou em Cuiabá, precisava de uma das minhas especializações para estar lá, para estar ajudando. Eu deixei o comando de Tangará da Serra e voltei para Cuiabá. Em julho de 2020, eu peguei Covid. E forte, porque eu estava na linha de frente, né? Então, o tempo todo ali gerenciando. Era quase que todos nós, infelizmente, passaríamos por isso. Mas eu peguei bem ali no início. Justamente porque estava montando as equipes e aquilo tudo. E veio a Covid, veio muito forte. Minha mãe internou, minha avó foi para UTI. E aquele desespero que nós, infelizmente, tivemos que passar por ser uma pandemia. Por a gente nunca ter passado aquilo. E após a Covid, em julho, fiquei muito ruim.
Fiquei internada, porque eu tava com... Fiquei, acho que, uma semana. Graças a Deus, em relação às outras pessoas, eu não fui tão acometida. Mas eu precisei ainda do balãozinho, porque eu tava... Não conseguia respirar. Nossa. E eu imaginava naquela minha... Né, inocência, assim, eu sou uma pessoa ativa, eu não vou ficar tão doente, né? Eu imaginava naquele momento, acho que todo mundo pensou, mas eu faço exercício, mas não sei o quê. E o vírus não é assim, ele não escolhe, não escolheu pessoa, não escolheu idade. A gente viu isso. Não escolheu se era ou sedentário ou se tinha atividade física. Eu tive a Covid, fiquei ruim, mas passei por ela. Isso foi assim, de junho e julho eu peguei Covid. Tá. Quando passou a Covid, em agosto de 2024, eu fui fazer o exame, porque eu ainda continuava tendo, eu achava que era da Covid, porque eu estava tendo muitas náuseas. E eu falava, meu Deus, ô Senhor, e sempre com Deus na frente. E eu, ô Senhor, será que eu fiquei com uma sequela, mas que eu não podia comer nada, que eu vomitava? E aí o pessoal perguntava assim pra mim, mas não é gestação? Infelizmente, eu não tenho essa possibilidade. Sempre amei as crianças, amo as crianças. Eu tenho foto com, acho que o filho de quase todos os bombeiros de Tangará certo. Eu era apaixonada por criança. Falei, não tem como. E teve falar, só se foi o Espírito Santo. Teve um dia que eu falei assim, só se foi o Espírito Santo que falou, veio aqui e colocou o neném na minha barriga, que não tem essa possibilidade. Sim. E aí eu fui postergando. Aí comecei a tomar até remédio pro estômago. Eu falava, meu Deus, deve ser da Covid, porque eu tomei hidrocloroquina, tomei cloroquina, tomei tudo. Tomei quina, tomei tudo aquelas coisas de melão São Caetano. Também até tem uma erva de bicho também, né? Então, tudo aquilo que eu tomei, eu falei assim, meu Deus, será o que aconteceu, né? Será que eu tô com algum problema grave de estomacal? Porque eu tô tendo muitas ânsias. E até então... Pelos problemas que eu tenho de útero, era meu normal passar pelo que eu estava passando em relação à menstruação. Essas questões nossa de mulher, né? Pra mim, tava normal pro meu normal. Né? Tava normal pro meu normal. E aí, eu marquei uma consulta. E aí, o meu médico falou assim, Poliana, o que tá acontecendo? Que já me atende há muito tempo. Eu falei, doutor, ó, eu fui no endo. Aí, ele falou que não ia fazer nada antes de eu vir aqui no senhor. Então, eu tive que ir pro ginecologista. Eu queria fazer pra saber se eu tava com alguma ferida no estômago, alguma coisa que tava me incomodando. Sim. Aí ele falou assim, não, antes da gente fazer aqui uma endoscopia, marcar qualquer... Vai primeiro no seu ginecologista. Marca com ele. Naquela dificuldade toda, né? Em relação a não ter consulta, não conseguir. Então, era tudo muito... Quando você conseguia uma consulta, você falava, misericórdia, consegui. É, verdade. E Deus me honrou, que eu fui fazer a consulta. Ele falou, nem vem aqui, você só faz o exame, colhe lá o exame e me manda. Quando eu olhei o exame, eu falei assim... Você fez o testezinho, assim, de... o exame de sangue mesmo. Isabela, desacreditada. Olha, como eu já tinha internalizado que eu não poderia ser mãe, eu falei, não... E meu marido ainda ficou, faz o teste. Eu lembro que ele acordou e falei assim... Já falei pra você, só se for do Divino Espírito Santo. Não tem como. Ele, não, vamos fazer. Eu falei, não, de manhã cedo. A gente vai fazer esse exame. Ele faz. E ele comprou uns 2, 3 tipos, pra não falar assim, ó, os 3 tipos. Aí eu... Não, meu bem, não tem essa possibilidade. Você viu, 3 médicos. Inclusive, a gente ia tirar o útero, só não tirou porque cancelou todas as cirurgias eletivas, aquelas que eram agendadas. A gente ia tirar o útero agora em abril, não foi por causa disso. Então, não, mas eu quero ser pai, nós vamos ser pai. Você tá grávida. Eu falei, meu bem. E isso foi num domingo, aí nós fomos na Fêmea, porque lá tem um laboratório que funciona lá dentro, né? Independente se é sábado ou domingo. Eu falei pra ele... Você vai fazer eu vir aqui mesmo? Só pra gente... Porque assim, olha, Johnny, as mulheres que estão me ouvindo, né? Dói você fazer um exame e vir um não. Dói você ficar na expectativa e novamente não confirmar. Então, as mulheres que estão como tentantes, que tentam e sabem que não tem, machuca muito. Porque você quer tanto aquele filho, né? E aí você começa a criar coisas na sua cabeça. Poxa, eu sou uma árvore seca, né? Aí em relação à religião... E eu não queria ir fazer o exame. Mas como eu estava... Ia te machucar mais ainda. E eu falava pra ele assim, por causa do Covid. Todo mundo tá com algum... Todo mundo ficou com alguma sequela. Todo mundo ficou com alguma dor, alguém ficou. E eu não queria ir fazer o exame. Mas não era por ele, não era por assim... ele quer tanto. Não é por... Como se diz assim... Não é porque eu não queria atender ele, né? Como meu marido, como o homem que tá do meu lado. Era porque eu não queria me machucar mais. Sim. Eu já tinha sofrido muito ouvindo em 2019, 2020, que a única solução seria tirar o útero. Aquilo me machucava. E aí, de tanto eu ver ele, assim, naquela expectativa, a fé dele naquele momento era grande demais. Eu vou ser pai, ser pai. E é com você que é minha esposa, nós estamos aí quase 10 anos, é você. E eu...
Tá, vamos lá. Fomos domingo de manhã cedinho. Eu lembro de uma frase que a moça da biomédica, né, que faz acolhimento. Nunca vi uma mulher tá tão, né? O homem tá muito mais festejando que vai ser pai e mãe do que você. Eu falei, é porque a experiência já me mostra que é só pelo milagre de Deus. Toda vez que me perguntava, eu falava, só se for o milagre de Deus ou só se for o Espírito Santo. Ela, eu já vi homem não desacreditado, mas mulher. Aí fizemos o exame, com 2 horas fica pronto. Eu fiquei assim, olhando pro exame. E meu marido gritando pra todo mundo no hospital. Eu sou pai! Meu Deus! Veio positivo. Veio positivo. E eu fiquei assim, estática, do mesmo jeito que eu estava na Será hora que colheu. acredito? No... E eu falei, meu Deus, não pode. E ele, eu sou pai. Aí a moça veio que ela olhou assim o desespero dele, né? Os gritos dele, né? Ela, foi o milagre que você pediu, né? Nossa. Já levei uma outra, né? Olha. Tudo eu respondia, só se for o Espírito Santo. Só se for o agir do Espírito Santo. Só se for o milagre de Deus. Mas, claro, eu sinto, assim, que era muito mais, assim, de eu tentar falar, não cria expectativa. Não cria expectativa, porque nós já temos um laudo técnico que não vai ser. Sim. E veio a minha Maria Vitória. Veio a minha Maria Vitória, que é uma vitória e é um presente de Deus. É para ele falar assim, mais uma vez, eu sempre estive com você. E o mais inacreditável ainda, Isabela, que você não sabe, é que 1 ano e 9 meses depois, eu já estava gestante do meu segundo filho. Não. Do meu Nuno Gabriel. Do segundo eu não sabia. Eu tenho um casalzinho. Não. Porque Deus me honrou mais uma vez. Glória a Deus, que coisa mais uma linda. Porque se lá no início, quando eu levei o exame pro doutor Ronivaldo, e ele falou, não é gravidez? Sim. Não pode ser gravidez. Eu falei, vai fazer agora a ultrassom. E lá mesmo também tem a questão do ultrassom. E era um neném. É claro que naquele momento, como eu estava ainda sentindo, era uma bolinha, gente. Era uma bolinha. Sim. Que eu olhava aqui, isso é um neném, é um neném. Porque aí nessa hora, todo aquele conhecimento que você tem, de biologia, de não sei, de fecundação, eu só vi uma bolinha e falava, é uma bolinha. Não, é um neném. Você tá gestante. Aí você vai ouvir o coraçãozinho. Você fala, é um milagre de Deus mesmo. Meu Deus. É um milagre de Deus. Coisa linda. Se alguma mulher estiver assistindo, e for tentante, né? Tiver nesses momentos de dificuldade, creia, assim como o pai creu que a mãe verdade. Creia como esse pai creu que ele seria pai, que Deus ele é misericordioso, ele pode fazer um milagre, isso. Com certeza. Meu Deus, que coisa linda. Deus é maravilhoso. Parabéns, Poli. Eu não sabia do menininho. Nossa, e nada de cirurgia, nada de tirar útero, porque Deus é maior. E eu entendo, Johnny, que é quando eu descansei. Quando eu descansei em Deus, quando eu falei assim, peguei o diagnóstico e eu falei, eu não quero me machucar mais, mas está tudo na mão de Deus. Então, a minha crença era muito maior assim, de eu confiar que Deus estava fazendo sempre o melhor para mim. Por mais que eu não pudesse mais ser mãe, que era o que mais me doía naquele momento. Deus estava comigo. Que eu tinha outra coisa, que Deus ia suprir essa vontade de ser mãe de alguma outra maneira. Então, é muito mais isso, é de confiar mesmo. Quando eu descansei em Deus, quando eu parei de me questionar por quê, eu falei da questão da árvore seca, né? Isso me machucou muito. De imaginar que eu não podia ser mãe. Mas quando eu falei, Deus, se é assim, se nós vamos ter que tirar útero, né? E aí veio a pandemia, então eu realmente tive que deixar de acreditar, deixar de pensar, de focar que eu não podia. Eu tive que pensar, agora eu tenho que ajudar outras pessoas, porque o mundo todo está enlouquecido, a gente não sabe como lidar com esse vírus, e que se depois disso eu tiver que tirar útero, foi feita a vontade de Deus. Aí eu descansei e Deus deu a resposta. Olha aí, duas respostas lindas. Meu amor, vamos caminhando pro final. Caminhando pro final, nossa, a gente ficaria aqui horas. Com certeza. Poli, a gente chega num momento aqui bem descontraído, que eu vou te dar uns comandos e aí você fala o que vier na sua cabeça. Misericórdia. Tá? Vou dar uns comandos. Fala pra mim, é um quiz que a gente faz com o convidado, tá? Um lugar. Tangará da Serra. Eu ainda penso, quando eu penso na 3ª Companhia Independente de Bombeiros, eu digo que a minha casa é onde o meu coração está. Uau. E o que Tangará da Serra, né, a população de Tangará, o que os bombeiros militares de Tangará fizeram, eles me trataram, me deram a oportunidade de ter uma casa dentro da profissão. Porque na minha família eu já tinha a minha casa, eu já tinha a minha referência. Mas me encontrar na profissão e falar assim, eu fiz a escolha certa, foi em Tangará da Serra. Uau, nossa que lindo. Uma comida. Eu adoro comer. Somos duas. Adoro comer. Mas uma específica, assim, que
né, faz eu sonhar. É o belo e bom macarronada do domingo, sabe? Que você Olha. lembrar que você vai ter um macarrão, que vai ter um franguinho ali, tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Saber que vai estar a família toda ali e que a gente vai brigar pelo franguinho, tá ótimo. Que delícia. Um sonho. Um sonho. Profissionalmente eu tenho um que é algo com Deus, mas assim, um sonho para minha família. Eu quero criar meus filhos, eu quero vê-los crescer. Acho que como mãe hoje, eu quero ver os meus filhos também seguindo, né, a vida deles enquanto um casal lindo igual vocês dois. Eu quero ver minha Maria Vitória casada com um homem abençoado igual o Johnny. Eu quero ver o meu Amém. Nuno Gabriel casado com uma Isabela. Eu quero. Então hoje como assim um sonho que Deus me deu a oportunidade de ver os meus filhos crescerem, casarem. Vai ser a maior realização da minha vida, de ter essa oportunidade de vê-los crescer. Uau. Nossa, que lindo. O apren- ah, Um grande aprendizado. Que a gente, quando foca em ajudar o outro, a gente sempre vai mais. A gente sempre vai mais além. Enquanto, se você começar a pensar que... Não é o servir por servir. Sim. É o acreditar que quando eu ajudo o outro, é um movimento em cadeia, né? Quando eu ajudo alguém, outra pessoa também é ajudada. E assim a gente melhora todo... Eu fui ajudada. sim. Eu tive alguém que falou pra minha mãe, ela pode. É aqui a inscrição. Ela deu a oportunidade da minha mãe saber do concurso. Então, quando a gente olha pro próximo e fala, vem junto, porque nós conseguimos, você vai conseguir também, você vai melhorar, as coisas acontecem. Uau. Nossa. Perfeito. Perfeito. Vai lá, meu amor. Nós temos uma pergunta aqui que o pessoal samba um pouquinho Ah, pra eu vou sambar responder. também, Vamos lá. pode ter certeza disso. Qual foi a coisa que você comprou de até R$100 nos últimos tempos que você falou assim, cara, isso aqui é muito útil. Que legal muito que- maravilhoso. Até R$100, vai lá. Até R$100 que você comprou nos últimos tempos. Todo mundo- Qualquer coisa. Já saiu chaleira elétrica, Já sa- prensa italiana, já saiu bolinha de pra chocolate criança. pra criança. Eu acho que foi as necessárias, né? Nós, assim, a gente carrega muita coisa. E eu precisava ter alguma coisa que fosse prática, que tivesse o tempo. É simples, Não, mas Oxe. é prático. Olha aí. Porque se eu carregar, eu tinha um problema de carregar a minha casa junto comigo. Não sei se são todas as Ah, mulheres, sim. né? Então, como eu passo 12 horas né, no Nossa. serviço, é basicamente isso, que todo mundo da comunicação social sabe que você não tem hora para sair, né? Não tem Sim. hora para ir embora. Mas a gente conseguiu com as nossas necessárias reduzir, né? Olha. Uau. O que eu preciso tá sempre na minha mão, tá sempre lá dentro do carro. Então Aí, é ó. uma necessaire. Perfeito. É básica. Perfeito. Não vou carregar mais, mas eu carrego a minha casa, gente. Eu acredito, porque eu também sou assim. Ai, excelente. Agora? A gente sempre pede ao final do nosso episódio a indicação de alguém para sentar nessa cadeira, que vai contribuir com a vida de outras pessoas, que vão, assim como você fez aqui, e se você puder indicar alguém para estar aqui, para que ela faça a diferença na vida das pessoas, assim como Ai, você meu está Deus. fazendo. É. Ai, senhor, quem que eu vou indicar? Tô tentando aqui, calma aí. Não, então, Ai. sem Tranquilo. problemas, sem problemas. Assim, eu não sei hoje, né? Eu não tô mais em relação à faculdade aqui de direito, em quem é o coordenador, mas na minha época era uma coordenadora muito fantástica, né? Que nós tínhamos. Eu não sei se a professora está aqui ainda, mas era de convidar o coordenador do curso de Direito para vir aqui falar. Por que ele vai impactar? Porque o curso de Direito, ele te promove oportunidades imensuráveis. E principalmente quando a gente consegue falar para o acadêmico de Direito que ele vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então, de valorar os nossos profissionais que estão aqui na Unemat, que eu tenho o maior respeito por eles. Na nossa época, nós tínhamos uma coordenadora fantástica. Pode falar o nome dela. O problema é que não... É a Vivian, não é? Vivian, É a Vivian. É a Vivian. Aham. Então, nós tínhamos uma coordenadora fantástica, que era a Vivian. Fantástica. É uma mulher incrível, É. uma professora que fala do direito e ela impulsiona a pessoa que está entrando ali no curso de direito a se apaixonar por aquilo. Então, é uma professora que eu gostaria de vê-la falando da importância do curso de direito para essas novas expectativas de vida, o que ele pode proporcionar na vida de quem acabou de chegar e não sabe nada do direito ou só tem aquela imagem, né, estereotipada. Sim. Ela vai fazer o diferencial na vida de muitas pessoas porque ela fez na minha. Uau, perfeito. A gente até tem vontade de trazer ela para Já falar temos da causa animal. A que causa ela- animal Que a também. Isa é Que ela, apaixonada pela causa animal e ela ajuda muito os projetos aqui de Barra. ela tá à frente, É. né? A proteção dos animais de rua, aqui de Barra do Bugres. Com Então, certeza vai ser. A gente vai trazer ela. Vocês Com vão se apaixonar ainda mais. A Isabela já é apaixonada. Eu amo a também Vivian. sou, porque teve
uma passagem na minha vida enquanto eu estava aqui, de olhar para o curso de Direito de uma maneira diferente. Ela é diferenciada. Eu tive o prazer de trabalhar com a Vivi. Eu dei aula aqui na Unemate também uma época, em 2017. Eu dei aula e ela era coordenadora de curso. Sim. Então, tive o prazer de trabalhar com a Vivi. Eu Ela sei é que ela é fantástica. fantástica. Ela realmente é uma pessoa acima da média. É né? verdade. Vem, Vivian. Vem Por sentar favor. aqui e nos abençoar com a sua fala, que eu tenho certeza que você é um exemplo de vida para muitas mulheres. verdade. E faz a diferença na vida de muitos alunos, de muitos jovens. Vem aqui, Vivian, vem logo. É Vai ser verdade. Excelente. E agora, pra finalizar, Poli, eu quero te agradecer por Obrigada. você ter vindo lá. Uma mensagem. Ai, verdade. Se vo- Então vai, Ó, Tem desculpa. duas coisas ainda. Se você quiser deixar suas redes sociais, você pode falar para as pessoas te seguirem. Ou do lá Corpo de ou Bombeiro. do Corpo de Bombeiro, inclusive. Se você não tiver com eles aí, depois você me passa que eu coloco aqui na... Ele já anota tudo certinho aí, passa, né? vou Mas colocar. é simplesinho, é @cbm.mt.gov.br, né? Uhum. E o site também, bombeiros.mt.gov.br. Vão me encontrar por ali, pode ter certeza. Perfeito. Excelente. E se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas que ficaram aqui assistindo até agora, pode ser uma mensagem que a gente fala que é uma mensagem que vai percorrer para o mundo inteiro, mesmo que não vá, mas é uma mensagem que você deixaria para os seus filhos, para os seus netos, para qualquer pessoa assistir. Acredite no ser humano, na capacidade que o ser humano tem de apoiar o outro. Eu acredito muito que a gente só consegue crescer, que a gente só consegue se destacar se quem está do nosso lado também ser tratado como único, também ser tratado como importante. Trate quem está do seu lado, independente de quem quer que seja, promovendo a vida dele, promovendo a oportunidade dele. Não tente apagar ninguém. Vem junto. Quando a gente, como ser humano, olha para o outro e fala, vem junto, tenha certeza que muitas portas vão se abrir. Amém. Uau. Nossa. Eu vou deixar a Isa Posso? agradecer. Pode agradecer, mas Voltando. É. Poli, muito obrigada por ter se deslocado lá de Cuiabá até aqui. A gente valoriza muito o tempo das pessoas por elas se disponibilizarem a estar aqui para mudar a vida, às vezes, de uma... Se a gente conseguir mudar a vida de uma única pessoa que está ali do outro lado, já vai ser grande coisa, né? Para Deus, uma vida, né, tem o valor de um mundo inteiro. Então, quero te agradecer de verdade. Nós honramos muito a sua vida, a sua trajetória dentro do Corpo de Bombeiros, como polícia militar lá atrás. Sua história é linda, né? Muito obrigada por se sentir à vontade para compartilhar tudo isso com a gente, de coração. Amém, amém. Eu que me sinto honrada. Fiquei muito feliz de retornar e falar, olha, tem um convite. Eu não sabia que seria a Isabela, fiquei sabendo ontem. E ela me mandou mensagem, ai, meu Deus, é Deus, sempre é Deus. De estar aqui com vocês dois, de vendo que um casal jovem estão juntos, estão professando não só o amor, mas também o amor a Deus. Estão trabalhando em prol de outras pessoas também. Eu fico muito feliz por ver a mulher que você se tornou. Se antes era uma jovem que estava fazendo, hoje é uma mulher casada. E Deus tem tantos projetos na sua vida que já abençoou na escolha de um varão certo. Amém. Tenho certeza disso. Glória a Deus. Ai, Glória a mas é Deus. isso. Você quer falar com muito o obrigado. público? Também quero agradecer. Agradeça. Agradecer muito por você ter vindo, Obrigada. ter disponibilizado o seu tempo. E é uma honra para nós termos você aqui. Nossa. Uma pessoa de alta patente, né? É. Ai, que legal. Ai, vamos falar isso, né? Com certeza. Graças a Deus colocou as pessoas certas nos momentos certos, né? Amém. E você que ficou até agora. Agradecer a Natiele, né? É. Que está aqui. Ela Acompanhando. Natiele, muito obrigado também. E você que ficou aqui até agora, nosso agradecimento. Já curta aqui embaixo. Siga nós na rede social, lá no Instagram, né, meu amor? Isso. @nosso.podcast. E um beijo pra vocês. Deixa um comentário aqui. A gente quer trazer ela de novo É aqui. verdade. Já deixa um comentário aqui pra gente possa convidar ela novamente pra vir aqui. Isso mesmo. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.